Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 83. Capítulo 768. 768. Confissão. Capítulo 768. Capítulo 768. Confissão. O espelho na oficina subterrânea era tão frágil que quebrou antes que Anfei pudesse olhar de perto. Para ver aquelas crianças, ele teria que encontrar um espelho semelhante no Deep World. Há alguma conexão entre o clube do assassinato no mundo real e a área da chuva negra no mundo profundo. Esses assassinos psicopatas chamam isso de ponte, e o espelho é a chave para construir essa ponte. Anfei e o velho cego saíram do armazém, um velho e um jovem segurando um guarda-chuva preto enquanto se dirigiam ao estúdio de dança no beco. Você não disse que estava interessado em jardinagem antes? Por que o desejo repentino de aprender a dançar? Perguntou o velho, tocando a grande fechadura do estúdio de dança e lutando por um bom tempo antes de poder abri-la. Eu disse que gostava de jardinagem porque a florista estava lá. Se eu tivesse ousado dizer não, ela provavelmente teria me enfiado em um vaso de flores. Anfei agora ainda tinha um pouco de medo da florista. Aquela pessoa idosa com uma voz e um físico que contrastavam muito, emanando uma aura muito estranha, evasiva para qualquer observador. É melhor você encontrar sua verdadeira paixão logo. A vida é longa. Não espere até que o tempo passe antes de se arrepender, disse o velho cego quando ele e Anfei entraram no estúdio de dança. A florista não voltou desde que você saiu, então você não precisa se preocupar em topar com ela. Apenas concentre-se em praticar sua dança. Dançar pode ajudar a liberar as emoções negativas dentro de uma pessoa. A florista não voltará logo? Anfei soltou um suspiro de alívio, sua voz menos tensa agora. Velho, na verdade, além de aprender dança, também quero te perguntar algumas coisas. Eu sabia que você não estava fazendo nada de bom. Fale, o que é isso? Encontrei um espelho em uma fábrica subterrânea. Só de ficar na frente dele, o espelho poderia refletir a aparência de alguém no momento de sua morte e também mostrar as almas injustiçadas que morreram pelas próprias mãos. Anfei olhou secretamente para o velho e não viu nenhuma reação incomum, continuou. Parece que o espelho está relacionado com o clube nesta área, então gostaria de perguntar se os espelhos do nosso estúdio de dança têm um efeito semelhante? Existe, mas também esqueci qual é exatamente, disse o velho, apontando para a órbita ocular. Não consigo ver, então você terá que encontrar sozinho. Como faço para encontrá-lo? Olhe em cada espelho, um por um? Lembro que algo precisa ser recitado para acionar o espelho. Não há necessidade, o velho balançou a cabeça. Todos os espelhos comuns abrigam as almas mortas, mas apenas esse espelho esconde uma versão suja de si mesmo. Se você olhar com atenção, verá algo diferente. Colocando o velho gravador no chão, o velho subiu ao palco. Vou te ensinar um método simples. Dançar na escuridão pode ajudá-lo a ver claramente por si mesmo. Não entendo muito bem o que você quer dizer, mas sinto que você está me enganando para que aprenda a dança com você. Anfei sentou-se sob o palco, observando seriamente cada um dos movimentos do velho. Gradualmente sua alma pareceu se expandir e ele ficou completamente imerso na dança do velho. Cada movimento parecia esconder uma memória, como se o velho tivesse coreografado toda a sua vida nesta dança. Anteriormente ele dançava sozinho no escuro, mas agora tinha uma plateia embaixo do palco. A vida floresce como uma flor, depois murcha no seu momento mais belo, retornando ao solo. Inúmeras almas surgiram no espelho, aproximando-se na noite, rindo e chorando junto com aquela dança. Anfei nem percebeu quando a dança terminou. Demorou um pouco para ele voltar a si. A essa altura, o velho já havia desmaiado no palco, com o peito manchado de sangue fresco. Velho! Pulando no palco, Anfei aproximou-se do velho. Não se preocupe, não é fatal, o velho cego tossiu violentamente, com a boca e o pescoço cobertos de sangue. É que estou velho demais para dançar. É melhor você descansar bem. Qualquer arrependimento é só me dizer, e eu os cumprirei para você. Anfei sempre lidou com fantasmas e monstros no mundo profundo, sempre falando de arrependimentos e últimos desejos. Ele falou antes de perceber que o velho não era um fantasma. Na verdade, tenho alguns arrependimentos. O velho não parecia pensar que havia algo errado com o que Anfei disse. Ele lutou para se sentar. Suas habilidades de dança são muito ruins, mas sua capacidade de aprendizado é extremamente forte. Você pode se lembrar de todos os movimentos depois de assistir uma vez. Quero lhe ensinar todas as danças que conheço. Quando eu estiver fora, você poderá ocasionalmente se apresentar para a florista. Vocês dois são casados? Como eu poderia ousar ser a família dela depois do que fiz com ela? O velho cego moveu-se lentamente para a beira do palco. A dança que acabei de executar se chama Eu. Pratique algumas vezes e você poderá encontrar o espelho mais especial aqui. Tudo bem, Anfei subiu no palco, relembrando cada movimento do velho, mas assim que começou a se mover, o velho falou para interrompê-lo. Não se trata apenas de copiar cada movimento, a dança não é isso. Você precisa integrar seu próprio entendimento. O velho cego não conseguia ver Fei, mas falou com ele com muita sinceridade. Anfei parou, acenou para as órbitas vazias do velho e confirmou que ele realmente era cego. Se você quiser encontrar o espelho mais especial deste clube, você precisa enfrentar o seu verdadeiro eu interior. O velho ergueu os olhos, as órbitas escuras fixadas atrás de Anfei. Ele sempre esteve atrás de você, deitado de costas, roendo seu sangue e estrangulando sua alma. Você não consegue fazer isso parecer tão assustador? Anfei voltou várias vezes, mas havia apenas um espelho atrás dele. Você quer se reconciliar com ele ou quer matá-lo?
Ele quer matar você ou deseja obter algo de você? Se um de vocês escolher a opção errada, o desespero certamente os envolverá novamente. As órbitas cegas do idoso ainda olhavam para trás de Anfei. O florista disse uma vez que o dono deste jardim sempre procurou por flores gêmeas. E dizem que quando as flores gêmeas florescerem, as nuvens escuras se dispersarão. Mas não é verdade que apenas uma das flores gêmeas pode florescer? O primeiro papel de Anfei no cinema foi Twin Flowers. Foi quando ele estava desesperado que ele abandonou sua identidade de ator cômico pela primeira vez para tentar um thriller. Correto, uma flor absorverá toda a nutrição da outra e florescerá sozinha. O velho tocou seu rádio e apertou um botão e, surpreendentemente, uma melodia estranha saiu do aparelho danificado. Então, espero que você possa aprender a dança que lhe ensinei, ver claramente seu próprio coração e não fazer escolhas erradas. Uma música que Anfei nunca tinha ouvido antes começou a tocar no estúdio de dança e, ponderando as palavras do velho, começou a dançar novamente. Eu repliquei os movimentos do velho quase exatamente, mas por que parece tão diferente dos dele? Anfei adicionou seus pontos de habilidade acumulados à sua dança, elevando-a ao nível mais alto, e além disso estava o nível mestre. Mas romper o nível mestre exigia não apenas pontos de habilidade, mas também percepção. Você está progredindo muito rapidamente, mas só pode ser chamado de artista de dança. Você está longe de ser um dançarino. O velho acariciou o palco, olhando fixamente para trás de Anfei. O nome desta nova dança é Eu narrando a vida de uma pessoa. Desde abrir os olhos para ver o mundo até sentir a morte, inclui muitas emoções que as técnicas por si só não podem revelar. Anfei havia memorizado completamente os movimentos, mas percebeu que parecia estar preso por essas ações. Esta dança era o passado do velho, não o seu. Como devo expressar minhas próprias experiências? O passado era um vazio e as memórias do futuro estavam envoltas em desespero e na noite, com Anfei entre eles. Talvez eu realmente devesse ter uma boa conversa com Quan Xiao. Depois de sair do santuário da memória no paraíso, Anfei interagiu com todos os sobreviventes, exceto por não ter perturbado Quan Xiao. Ele poderia facilmente enfrentar qualquer outra pessoa, mas somente enfrentando a si mesmo ele achou difícil e sentiu vontade de se retirar. Repetindo a dança indefinidamente, esses movimentos formaram uma memória muscular e lentamente Anfei fechou os olhos, não mais fixado em encontrar o espelho, mas em vez disso afundando sua consciência profundamente em seu mar de pensamentos. No santuário de Fuseng, Anfei desbloqueou pessoalmente todas as restrições de Quan Xiao. Na oficina da fábrica de espelhos Shouxi, o espelho do clube do assassinato despertou Quan Xiao na realidade. A distância entre os dois chegou a um ponto em que não podia mais ser evitada. A consciência de Anfei apareceu na entrada do orfanato cor de sangue, vendo uma figura dentro do prédio, mas não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguiu abrir a porta do orfanato cor de sangue. Fico pensando, qual é a diferença entre nós dois? Você constantemente ri descontroladamente, enquanto eu não consigo nem dar um sorriso sincero. Você se lembra de toda a dor terrível do passado, eu sinto apenas um vazio. Você tem uma personalidade do tipo cura e foi tratado como sujeito experimental pelos irmãos da Eternal Life Pharmaceutical, mas eu nem sei qual é a minha própria personalidade. Todo mundo parece tratar você como um louco e um tabu, mas eu sei que sem você suportar toda a dor do passado, quem enlouqueceria seria eu, isso é indiscutível. Uma vez você me perguntou se eu estava disposto a me tornar você? Eu posso me tornar você, mas você pode me dizer por que uma criança com uma personalidade do tipo cura, tão jovem, acabaria com o sangue de 30 pessoas nas mãos? O que realmente aconteceu na noite da noite colorida de sangue? Encontrei várias outras almas com personalidades do tipo cura e elas nunca fariam tal coisa. A consciência de Anfei foi violentamente jogada de lado por uma onda, e quando o relógio do orfanato cor de sangue tocou, a figura na sala de aula parou de andar. Capítulo 769. 769. A escolha de Anfei e Quan Xiao. Capítulo 769. Capítulo 769. A escolha de Anfei e Quan Xiao. Estou disposto a me tornar você. Você pode me dizer a verdade? Anfei não mentiu e pensou muito antes de dar sua resposta tumultuada. Toda dor deveria ser suportada apenas por Quan Xiao, não é justo. A personalidade do tipo cura, a caixa preta, todas essas coisas deveriam ser de Quan Xiao. Eu te disse há muito tempo, você os cura e eu vou curar você, essa é minha escolha. O sino do orfanato cor de sangue parou e a cor do sangue que envolvia o orfanato pareceu desaparecer um pouco. Gotas finas de chuva caíam sobre a cerca, como se o tempo tivesse voltado para uma noite chuvosa há muitos anos. As vozes das crianças vinham do orfanato, as suas palavras juvenis tingidas de uma maturidade que desmentia a sua idade. Depois que as pessoas morrem, elas não sentem mais dor e tristeza? Dizem que depois de morrer você pode ir para o mundo onde mamãe e papai estão, mas eu não sou como você, não sei quem são meus pais, nunca os vi. Anfei, posso pedir que você faça algo por mim? Vá em frente. Mate-me sim? As bonecas rasgadas na sala foram desfiadas, enchimento de algodão tingido de vermelho sangue voou por toda parte. Eu não quero me tornar um monstro. Você pode brincar comigo como antes? Anfei, por que você não me responde? Eu me tornei a criança obediente aos olhos do professor, engoli todos os remédios, fiz tudo o que eles pediram. Por que você não está feliz por mim? Anfei, não entendo por que todo mundo está ficando longe de mim. Você poderia abrir a porta? Você é meu único amigo agora.
Posso te pedir uma última coisa, para amarrar bem a corda entre minha cabeça e meu corpo. A cabeça de barro feita à mão que foi colocada no corredor rolou para baixo, uma corda vermelha como um vaso sanguíneo ainda conectava sua cabeça e corpo. O médico disse que você poderia comer a dor no meu corpo, você poderia aliviar minha tensão mental, mas você é claramente apenas um pirralho inútil. Levante-se. Eu sou o garoto mais velho aqui, se você se atrever a contar a alguém sobre eu ter batido em você, você está morto. Chora. Por que você não chora? Você sangrou tanto, como ainda pode estar sorrindo. Estou quase te espancando até a morte. Por que você não revida? Vamos. Pegue esse pauzinho afiado, me mate. Anfei, só espero que você possa me matar sem nenhum fardo, sem qualquer culpa e tristeza. Esta é a última coisa que posso fazer por você, sou um irmão mais velho e inútil, certo? O cavalo de madeira no quintal foi derrubado com força, marcas de cortes apareceram na barriga do cavalo. Ficou claro que a pessoa que empunhava a faca havia desmaiado naquele momento. Então, ouvi dizer que você é o pior garoto aqui? Todas as mortes parecem ter algo a ver com você? Por que o silêncio? Não pense que você pode esconder isso, sou diferente de todos vocês, fui escolhido como uma categoria no teste de inteligência. Com o que vocês estão se preocupando todos os dias? Os testes aqui são moleza para mim, nenhum desafio. Contanto que todos vocês se deitem, eu tirarei todos dessa situação. A lógica deste mundo é na verdade muito simples, o 1% dos gênios lidera 99% das pessoas comuns. Não me interrompa enquanto estou falando, não me sinto cansado, as feridas no meu rosto são apenas por eu ter sido descuidado. Não desista, não desanime, espere. Todos nós podemos nos formar com sucesso. Confie em mim, sou o número 2. Sou o gênio que eclipsa completamente a sua inteligência. Eles acham que sou um pouco perigoso, então me deram um par de próteses oculares. Isso não é um sinal claro de que estão com medo? Eles têm medo de mim. Por que você está chorando? Não se preocupe, enquanto meu cérebro ainda estiver funcionando, com certeza vou tirar todos vocês daqui. Fei, nos encontramos esta manhã? Minha mente não tem estado muito clara ultimamente. Fei, quando foi a última vez que nos encontramos? Foi agora? Com licença, quem é você? Sinto que já vi você em algum lugar antes. Estranho, você poderia me fazer um favor, quebrar esse meu cérebro que está cheio de tubos e mergulhado em uma jarra. Obrigado. O vaso de flores cheio de água com sangue caiu do parapeito da janela, e a lama pegajosa se espalhou por toda parte. As vozes das crianças soaram uma por uma, aquelas memórias eram tão vívidas que Anfei já havia crescido, mas suas palavras ainda vagavam pelo orfanato cor de sangue. Eles estavam presos aqui, o próprio Anfei também nunca havia saído. 29 vozes diferentes emergiram de todos os cantos do orfanato cor de sangue, flores de sangue floresceram. Durante todo o processo, Quan Xiao apenas ficou parado na sala de aula, como se tudo ao seu redor não tivesse relação, mas desta vez ele não caiu na gargalhada histérica. Quando a chuva noturna estava prestes a parar, a voz da última criança subiu lentamente na sala de aula. Adeus, Anfei, o médico está vindo me levar embora. Meu último desejo é que você seja feliz todos os dias, que nunca perca o sorriso. A voz da criança tinha acabado de se dissipar quando Quan Xiao, parado dentro da sala de aula, começou a se machucar em frenesi. O grande relógio do orfanato cor de sangue tocou mais uma vez, trazendo consigo uma colossal onda carmesim que varreu a mente de Anfei. Ele queria entender o passado de Quan Xiao e estava disposto a estender a mão, mas Quan Xiao ainda não conseguia sair daquela sombra. Era como se sua vontade estivesse trancada com 30 correntes. Apenas tocar no passado o deixaria completamente louco, perdendo toda a sanidade. Quando Quan Xiao enlouqueceu, a consciência de Anfei foi expulsa à força de sua mente, deixando apenas os últimos desejos daquelas 30 crianças ecoando em seus ouvidos. O que eles passaram para desejar que Quan Xiao os matasse? Segmentos de vozes imaturas entrelaçadas em torno de Anfei, 30 crianças, não apenas um simples número, cada uma com alma e vida separadas. A primeira criança que implorou pela morte foi uma criança obediente do orfanato, um irmão mais velho, que esperava diminuir a pressão psicológica sobre Quan Xiao. No final ficou com apenas um cérebro carregando o código número 2, e a criança que esperava que Quan Xiao pudesse ser feliz todos os dias. Algo profundo nas memórias foi desencadeado. As paredes externas do orfanato cor de sangue se dissolveram parcialmente e a risada histérica de Quan Xiao se entrelaçou com as vozes das 30 crianças. Anfei não pensava mais conscientemente, mas mergulhou totalmente nas vozes daquelas crianças desesperadas. A dança na escuridão mudou e as almas dos mortos apareceram nos espelhos. Eles se aglomeraram ao redor do palco como se fossem participantes do ritual. Anfei no palco parecia um padre dos tempos antigos. A dança do velho cego parecia ser a ponte de comunicação com os deuses e neste momento a ponte ligava Anfei e Quan Xiao. Anfei, que havia derrubado todas as suas defesas, estava submerso nas memórias do orfanato cor de sangue. Ele se comunicou ativamente com Quan Xiao, permitindo que o orfanato submerso em sua mente se integrasse lentamente com todo o mar de seu cérebro. Ao final da dança, as almas dentro da casa pareciam sentir alguma coisa assustadora, começando a fugir em pânico. Todos os espelhos diminuíram, exceto aquele que estava de frente para o palco, refletindo a própria figura de Anfei. O Anfei no palco e o Anfei no espelho se entreolharam. Embora fossem claramente a mesma pessoa, a aura que emitiam era totalmente diferente.
Sem qualquer comunicação, uma pequena marca de mão sangrenta apareceu dentro do espelho. Crianças vestidas com roupas da casa de bem-estar saíram timidamente de trás de Quan Xiao, uma após a outra. Todos foram mortos por Quan Xiao, mas após a morte, ainda ficaram atrás dele. Eles eram os grilhões da vida de Quan Xiao, almas sombrias e fardos dos quais ele nunca poderia se livrar, e também tudo que Quan Xiao possuía. Este espelho permite que você veja todas as pessoas que você matou. Ele e aquelas crianças estão todos dentro do espelho. Acho que você deveria entender o que ele quis dizer, certo? As órbitas ocas do velho cego moveram-se de trás de Anfei para dentro do espelho. Você fez sua escolha e parece que ele também fez a dele. Anfei não falou. Ele estendeu a mão para o espelho, que não aguentou a tensão e rachaduras começaram a se espalhar rapidamente por ele. Não é bom. O velho cego usou todas as suas forças para empurrar Anfei para o lado. Ele já era muito rápido, mas o espelho ainda estava cheio de rachaduras, ameaçando quebrar a qualquer momento. Anfei, que caiu para o lado do palco, também voltou a si. Ele rapidamente olhou para seu painel de atributos, agradecido pelo fato de o velho não ser um fantasma ou monstro cruel. Caso contrário, com seu pequeno valor de vida, ele estaria acabado naquele momento. Isso foi por pouco. Você tem alguma ideia de que quase causou um grande desastre? O velho cego sentiu as rachaduras no espelho. Cada espelho no clube é o olho de um deus. Se você quebrar um espelho, é como arrancar o globo ocular de um deus. O deus que você mencionou deve ser o indizível, certo? Anfei, que havia recuperado totalmente o juízo, apontou para as nuvens escuras do lado de fora da janela. Meu amigo diz que as nuvens escuras sobre esta área são fantasmas. Não fale bobagem e não discuta isso com ninguém. O velho cego acariciou a superfície do espelho com angústia. O florista não voltou, ele pode ter encontrado alguns problemas e não podemos ter mais problemas na sede do clube. Você não deveria vir nos próximos dias, entendeu? Por quê? Você ainda está me perguntando por quê? O velho cego deu um soco no ar com raiva. Se você realmente não tem nada para fazer, vá me ajudar a entregar uma carta. Parecia que o velho queria mandar Anfei embora, enquanto tirava um envelope amassado do bolso. Este aglomerado de edifícios envoltos em nuvens escuras está dividido em área interna e distrito externo, e atualmente estamos no distrito externo. Pegue esta carta e siga a rua direto, passe por vários quarteirões, e quando você puder ver o arranha-céu olhando para cima, significa que você alcançou a área interna. Área interna? Distrito externo? A área interna é muitas vezes mais caótica e perigosa do que aqui, mas se você carregar o guarda-chuva preto do clube, provavelmente não terá problemas. O velho cego parecia estar se convencendo. Depois de chegar à área interna, você tem que encontrar uma casa de estilo ocidental cheia de flores, o florista deve estar lá. Não há outras dicas? A casa de estilo ocidental é muito luxuosa e tem até uma piscina bem grande, é fácil de encontrar. O velho entregou a carta amassada para Anfei e ao mesmo tempo, um prompt do sistema apareceu na mente de Anfei. Atenção, jogador número 0000. Você acionou com sucesso a tarefa comum da classe E, entregar uma carta. Entregar a carta. Entregar cartas aos fantasmas é um trabalho para os soldados do Nether, mas todos acreditam que você está à altura da tarefa. Por favor, complete a missão sem o acompanhamento de quaisquer outros rancores e ódios, e entregue a carta no menor tempo possível. Atenção! Quanto mais cedo o prazo de entrega, mais generosa será a recompensa. Se o prazo de entrega exceder 3 horas, a recompensa será reduzida pela metade. Se exceder 4 horas, não haverá recompensa. Se exceder 5 horas, a simpatia dos outros membros do clube em relação a você diminuirá e você também receberá outras punições aleatórias. Fei realmente precisava realizar uma tarefa, mas não queria entrar diretamente na perigosa área interna. Velho, você tem certeza de que posso fazer esse trabalho? O valor de vida de Anfei ainda estava sendo absorvido pelo santuário, e mesmo que ele continuasse comendo a carne preparada por Shukin, ele não conseguiria aumentar seu volume de sangue para um nível seguro. Quem diria que você quebraria o espelho? Eu já deixei bem claro, o espelho é o olho da divindade, e você deu um soco direto na órbita ocular da divindade. Como ela poderia não ficar enfurecida? O velho cego pediu a Anfei que fosse embora. Vá andando, você deve entregar a carta pessoalmente à florista, não pode confiar em mais ninguém. Tudo bem, vou entregar a carta nas mãos da florista, você deve esperar eu voltar. Anfei olhou para os fragmentos no espelho e depois para o velho cego. É apenas entregar uma carta, não faça com que pareça tão assustador, como se eu nunca mais veria você ou algo assim. O velho cego cobriu o espelho com um pano preto e arrastou Anfei para fora do estúdio de dança. Para evitar que Anfei voltasse, ele acompanhou pessoalmente Anfei até a entrada do clube e trancou a porta por dentro depois que Anfei saiu. Ele está preocupado com a possibilidade de eu me machucar, então escolhe enfrentar o perigo sozinho? Ele é um homem tão bom. É preciso dizer que a atitude de Anfei também foi muito boa. Segurando o guarda-chuva preto, Anfei se despediu de Shukin e com a ajuda do ódio colocou o grande mal no padrão fantasma. O sistema quer que eu entregue a carta sozinho e não permite que nenhum outro rancor ou ódio me acompanhe, mas o grande mal não é considerado um fantasma. Anfei tocou a cabeça do grande mal quando ela se fundiu involuntariamente com o padrão fantasma. É apenas um pouco fofo, afinal.
Capítulo 770. 770. A Casa da Florista. Capítulo 770. Capítulo 770. A Casa da Florista. Vestido de preto, Anfei ficou sozinho com seu guarda-chuva preto, andando pelas ruas silenciosas. A chuva negra está caindo do céu noturno, como se o indescritível acima da minha cabeça estivesse desaparecendo. Com apenas uma gota de sangue em seu nome, Anfei estava sob tremenda pressão psicológica. Ele agora podia confirmar que as nuvens escuras que envolviam a área da chuva negra eram um fantasma monstruosamente grande. Os espelhos na área da chuva negra são deixados pelo indescritível, mas por que eles se quebram toda vez que Guang Xiao e eu aparecemos neles? É porque nossos assassinatos passados excederam os limites do espelho, ou os espelhos nas áreas periféricas são apenas algum trabalho de má qualidade deixado para trás pelo indescritível. Anfei não podia entrar no orfanato cor de sangue, e a única maneira de se comunicar com Guang Xiao era através daqueles espelhos cheios de morte. Nesta área misteriosa, Anfei encontrou uma maneira de se comunicar com Guang Xiao, embora isso pudesse envolver a quebra de alguns espelhos. Pensando em vários assuntos, o som da chuva mascarou os passos de Anfei. Ele se misturou completamente à rua com seu guarda-chuva preto, como se originalmente fizesse parte deste lugar. Estou prestes a entrar em outra rua. Devo ter me aprofundado uns 500 metros, mas ainda não vi um único fantasma. Mesmo na área de construção da morte, que havia sido limpa várias vezes por Anfei, fantasmas ocasionais apareciam. Talvez a área não esteja isenta de fantasmas, eles simplesmente sabem muito bem como se esconder. Continuando em frente, Anfei parou abruptamente quando chegou à porta dos fundos de uma loja de pães. Junto à pilha de lixo perto da porta dos fundos da pequena loja estava um homem esfarrapado. Sua pele, exposta à chuva negra, estava gravemente corroída, parecendo um pedaço de carne envolto em ferrugem. Se o valor de vida de Anfei fosse normal, ele poderia ter se aproximado para inspecionar, oferecendo ajuda, se possível, ou matando o homem. Mas agora ele não se atreveu a chegar muito perto. Chuva! O homem notou Anfei e, reunindo todas as suas forças, tentou rastejar em sua direção. Enquanto ele se movia, uma tábua de madeira da pilha de lixo caiu, quebrando o silêncio do beco. Se você não quer acabar como ele, é melhor sair rapidamente, uma voz fria soou atrás de Anfei. Ele não tinha notado como a pessoa se aproximou dele, fazendo suar frio diretamente. Virando-se, Anfei viu a porta dos fundos da loja de pães entreaberta. Um olho injetado de sangue, cheio de seda cor de sangue, olhava atentamente para o guarda-chuva preto em sua mão. Sem hesitar, Anfei deixou imediatamente o local. Ele estava assustado. Se não fosse pelo guarda-chuva preto que segurava, que deixou a outra parte hesitante, ele poderia ter perdido a vida naquele momento. O velho cego do clube também não emite um único som quando anda. Eles são humanos ou são fantasmas? Porque eles não têm nenhuma energia escura sobre eles, mas possuem malícia profundamente oculta e intenção de morte. Fantasma e monstro estão envoltos em energia negra, mas também podem ser bons ou ruins. A intensidade da energia escura simplesmente reflete o poder de um fantasma feroz. No entanto, todas as pessoas na área da chuva negra emanam malícia e intenção de morte. Eles são puramente maus e maus. Anfei chegou rapidamente ao fim do beco e olhou furtivamente para trás. A porta da loja de pães se abriu lentamente e dela emergiu um braço anormalmente longo e com pontas escuras. Abriu a boca do homem e derramou algo nela, e então o pressionou contra a lateral da pilha de lixo. O homem, já corroído pela chuva negra, não conseguia mais falar. Ele lutou com todas as suas forças, fazendo cair uma grande quantidade de lixo, revelando suas pernas fixadas na pilha de lixo. O homem era apenas uma isca usada pelo monstro na loja de pães, uma ferramenta de caça. Os fantasmas e monstros em outras áreas não fariam algo assim? Anfei olhou novamente para o braço deformado, com um brilho de dúvida em seus olhos. Ele é realmente humano? Depois de encontrar o monstro na loja de pães, Anfei ficou ainda mais cauteloso. Ele se lembrou com firmeza das estratégias de sobrevivência que havia resumido para um mundo profundo, conteve sua curiosidade e continuou sua jornada de cabeça baixa. Primeiro, complete a missão e depois explore. Depois que o volume de sangue for restaurado, ele murmurou, ligando o interruptor para a atuação de nível mestre em sua mente. Anfei desabotoou o botão superior do colarinho da camisa para deixar o cheiro do grande mal permear sutilmente o ar. Houve apenas uma gota de sangue, mas Anfei causou uma primeira impressão formidável nos outros. A ponta de seu guarda-chuva preto escondia metade do rosto de Anfei enquanto ele caminhava sozinho pelas ruas chuvosas da cidade, exalando uma sensação indescritível de opressão. Todos os nativos estão escondidos em seus quartos, ousando não fazer barulho. Em um momento como este, apenas os monstros mais terríveis ousariam viajar para fora, como eu. Ele acelerou o passo. O arranha-céu ao longe tornou-se cada vez mais claro, e quanto mais perto Anfei chegava, mais sentia a singularidade do edifício. Parecia o centro do mundo, atraindo-o irresistivelmente e desejando ser esmagado, devorado por ele. Depois de cerca de 15 minutos, Anfei percebeu que os prédios de ambos os lados da estrada estavam mudando, os andares ficando mais altos e os tipos de prédios cada vez mais diversificados. Ele havia entrado involuntariamente na área interna.
A chuva parece ter ficado mais forte. Fei afastou o guarda-chuva preto e olhou para os prédios ao redor, a estranha familiaridade ficando mais forte, como se ele tivesse deixado o jogo e retornado ao distrito da cidade velha de Xinhu. Na verdade, esta área interna envolvida pela chuva negra tinha o mesmo estilo arquitetônico do distrito da cidade velha de Xinhu, como se o antigo bairro de mais de uma década atrás tivesse sido transplantado diretamente para cá. Será que o inominável que reside na área da chuva negra já viveu no distrito da cidade velha de Xinhu? A memória mais inesquecível de sua vida aconteceu no distrito da Cidade Velha, fazendo com que ele reconstruísse a Cidade Velha de Xinhu no mundo profundo? Anfei ficou surpreso com o pensamento que surgiu em sua mente, mas então ele balançou a cabeça. Não, se a área da Chuva Negra é uma recriação do distrito da Cidade Velha pelo indizível, então qual é o problema com o arranha-céu no centro da área da Chuva Negra? O distrito da Cidade Velha nunca teve tal estrutura. Cada vez que ele levantava a cabeça para olhar para o imponente arranha-céu, Anfei sentia um choque avassalador. Lembro-me de uma vez que Ginseng lançou uma maldição especial sobre mim, dizendo que eu entraria no edifício mais alto do mundo profundo. Ele poderia estar se referindo a este edifício? Respirando fundo, Anfei abaixou a cabeça, pois o arranha-céu parecia o corpo de um espírito divino. Olhar por muito tempo despertaria inconscientemente uma sensação de admiração. Vamos completar a missão primeiro. Se não fosse obrigado pela missão, Anfei nunca arriscaria entrar aqui. No entanto, através desta missão, Anfei pôde ver que o sistema o estava forçando a seguir direções mais perigosas e mais desesperadas. Parecia ser a única maneira de se tornar indizível. Entrando sozinho na área interna, Anfei ficou apavorado, mas teve que manter uma aparência de calma para imitar o comportamento dos nativos, demonstrando compostura e indiferença. A área interna era muito mais animada que o distrito externo. Ao chegar aqui, Anfei já era alvo de algo desconhecido, conforme indicado por um lembrete do Big Evil. O inimigo era totalmente capaz de matar Anfei antes que ele pudesse invocar o Grande Mal, e Anfei foi claro sobre isso. Mas ele não chamou o Grande Mal em pânico. Em vez disso, ele simplesmente olhou na direção onde o Grande Mal sentia a ameaça. O canto da boca não coberto pelo guarda-chuva preto levantou-se levemente, revelando um sorriso cruel tingido de provocação. Se você se atreve a vir me matar, eu me atrevo a morrer, mas a questão é, você tem coragem? Ninguém fez nenhum movimento e Anfei simplesmente caminhou rua após rua, segurando descaradamente um guarda-chuva preto. Depois de mais alguns minutos, ele finalmente encontrou a casa de estilo ocidental mencionada pelo velho cego. Ao contrário da imagem luxuosa e requintada que imaginava, a casa de estilo ocidental estava abandonada há muito tempo. Suas paredes externas eram ocupadas por várias plantas de aparência feia, e um vento sombrio soprava pelo pátio, onde o som estranho da água corrente podia ser ouvido. 14 Shaohua Road? Esta é a casa da florista? O olhar de Anfei se afastou do número da casa, ele empurrou o portão de ferro enferrujado para fazer uma fresta e entrou. O pátio estava repleto de plantas bizarras e, a cada poucos metros, havia uma flor feita de almas humanas vivas. Os ladrilhos do piso eram pavimentados com ossos humanos e na piscina fedorenta, uma enorme sombra se movia lentamente. Intenção de morte e intenção assassina entrelaçadas, dando a este pátio um estilo decorativo único. Através do bosque, afastando galhos e folhas, levantando os fios de cabelo pendurados e evitando as almas trêmulas, Fei entrou mais fundo na casa labiríntica de estilo ocidental. Cerca de uma dúzia de metros depois, o Grande Mal no padrão fantasma de repente ficou extremamente excitado e imediatamente parou. Sempre que Big Evil ficava animado, significava que ele enfrentaria uma crise de vida ou morte, e a probabilidade de morte era muito alta. Curvando-se lentamente, Anfei prendeu a respiração e retraiu toda a sua aura. Ele havia chegado ao fim do jardim e bem diante dele estava a casa abandonada em estilo ocidental. Tem alguém lá dentro? Ouvindo com atenção, Anfei descobriu que o florista estava conversando com outra pessoa. Florista, já lhe dei 3 dias. O que você decidiu? O homem que falou tinha uma voz muito assustadora, parecendo murchar diretamente as flores ao redor. Ainda não consigo entrar naquele prédio. Meu campo de flores está lá fora. A voz da florista era a mesma de antes. Só de ouvir a voz dela, alguém poderia pensar que ela era uma velha teimosa. Essa é a resposta que você está me dando? A voz do homem ficou ainda mais fria. Toda a cidade de Xinhu é um jardim. Todas as almas são flores esperando para desabrochar. O espírito divino é o mestre do jardim e você é apenas um florista no jardim. Eu sei, mas finalmente consegui escapar. Você quer que o cego morra? O espírito divino está procurando por ele. O homem não negociava mais com a florista, seu tom era incrivelmente contundente. Vou lhe dar uma última hora para pensar sobre isso com clareza. Não deixe que seu interesse próprio cause a morte de todos no distrito externo. Estou matando todo mundo? É o seu chamado espírito divino que quer que eles morram. Ele transformou todos vocês em monstros distorcidos, mas vocês o adoram como um deus. Eu quero mudar isso, mas você está me forçando a voltar? A florista também ficou zangada. A velha senhora era conhecida por seu temperamento explosivo. Está prestes a despertar. Não resta muito tempo.
O homem estava se esforçando para suprimir a loucura dentro dele. Você acha que tem escolha? Nos dias desde que você foi despedaçado, as pessoas do distrito externo já podem tê-lo encontrado. Todos só poderão sobreviver se você retornar obedientemente para aquele prédio. O homem continuou ameaçando a florista com a vida da dançarina. A única fraqueza do florista temperamental era a dançarina. Ao ouvir o que o homem disse, o florista ficou em silêncio. O arranha-céu parecia ser um lugar do qual dificilmente se poderia sair depois de entrar. Agora entendo por que havia um prazo para entregar a carta. Se eu tivesse me atrasado, provavelmente a florista já teria entrado naquele prédio com a outra pessoa. Limpando a garganta, Anfei saiu do jardim. A aparição de Anfei não surpreendeu o florista nem o outro homem. Eles já o haviam notado, mas nenhum deles havia feito cena. Carregando um guarda-chuva preto sem intenção de morte, você é uma pessoa do distrito externo? Por que nunca te vi antes? O homem que ameaçava a florista estava de olho em Anfei. Este homem tinha duas cabeças, uma das quais dormia, pendurada torta no ombro, enquanto a outra cabeça tinha olhos brilhando com uma luz maligna. Um homem de duas cabeças? Estou falando com você. O homem estendeu a mão para Anfei e as flores ao seu redor murcharam instantaneamente. Se você quiser lutar, vá para fora. A voz fria da florista veio de um vaso de flores. Neste ponto, ela tinha apenas uma cabeça sobrando, seu corpo enorme em lugar nenhum para ser visto. Embora a florista parecesse patética, assim que ela falou, o homem de duas cabeças parou obedientemente. Estou aqui apenas para entregar uma carta. Todos vocês continuam conversando. Apenas finjam que não estou aqui. Superficialmente, Anfei parecia indiferente, mas na realidade seu coração batia forte. Ele ignorou o homem de duas cabeças, retirando o envelope do velho cego. Originalmente, Anfei tinha pensado em deixar a carta e ir embora, mas agora que a florista ficou com apenas a cabeça no vaso, ela não tinha mãos. Depois de pensar por um momento, Anfei decidiu ir até o fim. Você precisa de mim para ajudá-lo a abri-lo? Ele está um pouco preocupado com você. No momento em que a florista viu o envelope, ela soube quem havia escrito a carta e gesticulou para que Anfei se aproximasse. Abrindo o envelope, Anfei colocou o pedaço de papel amarelado na frente da florista, educadamente sem olhar o conteúdo da carta. Apenas alguns segundos se passaram quando o aviso do sistema e o rugido furioso da florista soaram ao mesmo tempo. Como o espelho poderia quebrar do nada? Deve ser obra sua. Estou avisando. Se ele morrer, plantarei todos vocês do distrito externo em vasos de flores. Jogador número 0000, por favor, tome nota. Você completou com sucesso a tarefa normal do nível e de entregar a carta dentro de 1 hora. Você recebe recompensas de experiência em dobro. O nível de simpatia do florista aumentou em 1. Você pode pegar uma flor na casa do florista. Atenção! Há uma flor ultra rara na casa da florista. Escolha com cuidado. Ao ouvir a voz da velha senhora, Anfei e o homem de duas cabeças mostraram expressões completamente diferentes. Uma flor ultra rara? Eles já fizeram a sua jogada? Capítulo 771. 771 Destemido Anfei. Capítulo 771. Capítulo 771 Destemido Anfei. O homem de duas cabeças não tinha conhecimento dos acontecimentos fora do distrito externo. Tudo que viu foi Anfei entregando uma mensagem, seguida pela raiva estrondosa do jardineiro. Ele realmente planejou usar a vida do dançarino como alavanca contra o jardineiro, e então ele subconscientemente pensou que era um aliado que havia agido prematuramente. Já que as coisas chegaram a este ponto, não vou mais esconder isso. Você deve retornar àquele arranha-céu e oferecer suas flores ao Espírito Divino, caso contrário, atormentaremos o dançarino com os meios mais cruéis que se possa imaginar. Como você ousa? O jardineiro, agora reduzido a uma única cabeça, falou com notável desafio. Ela ficou completamente enfurecida e incontáveis vasos sanguíneos se estendiam de seu pescoço. Neste momento, toda a mansão parecia ter passado a fazer parte do corpo da jardineira, com todas as plantas se tornando extensões do seu ser. Que tipo de poder é esse? No pátio, inúmeras almas transformadas em flores choravam em agonia, sua energia freneticamente absorvida pelo jardineiro. As estranhas plantas, como gaiolas, prenderam o homem de duas cabeças lá dentro. O mestre do jardim é um espírito divino. Você é apenas um florista que pode pegar emprestado seu poder. Se ele descobrir que você está roubando a energia dele, seu destino provavelmente será mais miserável que o do dançarino. A coisa que os espíritos divinos mais odeiam é ser enganado por aqueles em quem confiam. A outra cabeça do homem pendurada em seu ombro abriu os olhos, revelando pupilas negras e puras. Tudo que fosse visto por aqueles olhos seria entrelaçado com a intenção da morte e murcharia instantaneamente. O homem de duas cabeças falou com ousadia, mas parecia saber que não era páreo para o jardineiro. Depois de romper a gaiola da planta, ele escapou da mansão em alta velocidade. Jardineiro, você tem 1 hora para pensar sobre isso. Todos os tipos de plantas que Anfei nunca tinha visto antes cobriram o céu. Nem uma única gota de chuva negra capaz de penetrar no jardim da mansão. A voz do homem de duas cabeças também foi cortada do lado de fora. Não tão forte, mas bastante durão, Anfei se manteve firme, cauteloso com as pontas afiadas da planta. Vem aqui! A cabeça do jardineiro no vaso de flores virou ligeiramente, falando com Anfei. Além de entregar a mensagem, a dançarina pediu para você fazer mais alguma coisa? Anfei percebeu a preocupação na voz do jardineiro e lembrou-se da expressão que o dançarino fez ao mencionar o jardineiro.
Sem pensar muito, ele disse diretamente: o velho está muito preocupado com você e espera que você possa voltar logo. Para ele não importa onde ele mora, o importante é estar com você. De que bobagem você está falando? A jardineira ficou verbalmente zangada, mas suas rugas faciais relaxaram bastante. Parecia que ela não ouvia palavras tão agradáveis há muitos anos. É verdade. Deixe-me perguntar, por que o espelho do clube quebrou? Além de você e da dançarina, mais alguém entrou no clube? O velho não mencionou por que o espelho quebrou na carta. Fei olhou para a carta, que apenas mencionava que o olho do espírito divino havia rachado e que ele havia encontrado as flores gêmeas, esperando que o jardineiro cuidasse bem daquela flor especial. Qualquer coisa relacionada aos espíritos divinos e seus assuntos não pode ser falada abertamente e será ouvida. Na verdade, eu acidentalmente quebrei o espelho. O velho sentiu algo ruim e me pediu para ir procurá-lo imediatamente, disse Anfei, um pouco envergonhado. Então o pessoal da Double Happiness ainda não veio? A velha senhora obviamente deu um suspiro de alívio, e os vasos sanguíneos que se enraizavam em seu pescoço não inchavam mais. Double Happiness é a pessoa que acabou de ameaçar você? Que nome estranho. Os nomes por aqui são todos estranhos. Aconselho você a não provocá-los. A jardineira torceu o pescoço, proferindo um estranho feitiço em direção à piscina do jardim, e um corpo de retalhos feito de várias plantas e cadáveres rastejou para fora da água, parecendo um monstro gigantesco. Meu corpo ainda não está curado. Não posso sair por enquanto. Então ficarei aqui com você. Caso esse cara não tenha ido longe, não posso vencê-lo sozinho. Anfei honestamente moveu uma cadeira e sentou-se no jardim sombrio da mansão. Professor, você deve ter morado aqui há muito tempo, certo? Como era esse distrito no começo? Sempre esteve envolto em chuva negra? Professor, já que você me ensinou a cultivar flores, você é naturalmente meu professor. Faça como quiser, o jardineiro não era chamado assim há muito tempo, mas comparado a ser chamado de jardineiro, a velha senhora de fato preferia ser chamada de professora. A dançarina e eu moramos neste distrito há muito tempo, quando aquele indivíduo ainda não havia se tornado um espírito divino. Ao ouvir as palavras tornar-se um espírito divino, Fei instantaneamente ficou sério. Suas memórias mudaram sutilmente o bairro, fazendo com que ele se assemelhasse às cenas de sua memória. O jardineiro revelou um segredo importante. Antes de se tornar um espírito divino, aquela pessoa vivia em um bairro deserto, decadente, desolado. A construção da nova cidade inteligente sugou uma grande população, vitalidade e paixão, muito parecido com aquele arranha-céu. Comparado a ele, o distrito da Cidade Velha é como um mendigo chafurdando na lama. O indizível da área da Chuva Negra já viveu no distrito da Cidade Velha de Xinhu. Sua época foi provavelmente quando o distrito da Cidade Velha decaiu e a Cidade Nova Inteligente começou sua construção. Anfei sentiu que esta área era muito semelhante ao distrito da Cidade Velha de Xinhu desde que entrou na área da Chuva Negra, e agora ele entendia o motivo. Essa pessoa também costumava ser muito gentil, mas de alguma forma, a partir de certo ponto, ele mudou. Na superfície, ele permaneceu o mesmo, mas em segredo, ele se tornou o criador do grupo de bate-papo assassino. A jardineira se sentiu desconfortável. Suas rugas faciais se aprofundaram. Ele se tornou a pessoa mais malvada e aterrorizante que eu já vi. E depois disso, o que aconteceu? Ele não podia mais ser considerado humano. A cabeça do jardineiro no vaso de flores tremeu e os vasos sanguíneos de seu pescoço se torceram no solo. Eu me tornei jardineiro por causa dele e há muitas outras criações, como eu, numerosas demais para serem contadas. Você consegue encontrar alguma informação sobre ele na realidade? Quero dizer, a polícia tem alguma ficha criminal sobre ele? A respiração de Anfei ficou mais pesada. Ele não esperava receber informações relacionadas ao indizível do jardineiro. Deveria haver, disse o jardineiro, lembro-me há muito tempo. Havia um policial que entrou no jardim em busca de borboletas e acidentalmente viu o dono do jardim. Esse policial parecia se chamar. A boca do jardineiro estava aberta, mas não importava o que acontecesse, ela não conseguia dizer esse nome. Sua cabeça parecia congelada, com pedaços de pele começando a cair de seu rosto. Não posso dizer. Era como se a jardineira tivesse visto algo extremamente aterrorizante, seus olhos cheios de horror. Parece que o espírito divino me viu. Devo partir imediatamente. As flores dentro da mansão começaram a murchar em pedaços. Aquelas plantas estranhas que só podiam ser vistas no submundo se quebraram e sangue negro e espesso jorrou no lago. O chão tremeu e todo o edifício parecia prestes a desabar. A jardineira parecia estar injetando com força toda a sua força naquele corpo feio, preparando-se para deixar aquele lugar para sempre e nunca mais voltar. Você não está sendo um pouco apressado? Anfei não esperava que as coisas acabassem assim. Eles nem sequer mencionaram o nome do indizível, apenas falaram sobre o passado, e eventos sinistros estavam prestes a acontecer. Retirando-se apressadamente, Anfei acidentalmente descobriu uma flor branca e pura desabrochando na beira da piscina ao passar pelo jardim. No Deepwood, cores puras eram raras. A maioria das coisas estava imunda, fazendo com que aquela flor se destacasse particularmente. A recompensa da missão me diz que há uma flor super rara na mansão. Poderia ser essa? A recompensa por esta missão regular da classe é ultrajante, apenas me dando uma informação e me deixando recuperá-la sozinho? A mansão começou a desabar. Anfei mudou temporariamente seu caminho e quando correu para a flor, percebeu que aquelas pétalas brancas e puras eram na verdade feitas de pele humana, e o botão envolvia a alma de uma criança adormecida.
A jardineira quer absorver o poder de todas as flores. Ela vai esmagar todos vocês. Eu vou tirar vocês. Anfei usou a linguagem das flores com ameaça e tentação. Ele finalmente conseguiu fazer um contato bem-sucedido. Jogador número 0000. Observe. Você obteve uma flor super rara de classe e mãe e filho. Mãe e filho. Um espírito divino mata ela e sua família no momento em que uma criança nasce. O Deus tem prazer nisso. E um jardineiro de bom coração rouba este trabalho e o esconde em seu quarto. A flor tem uma vitalidade extremamente rara. Comer a flor permanentemente aumenta o valor máximo de vida em 10. No entanto, pode atrair a atenção do dono original da obra. Atenção! Por favor, consuma a flor imediatamente após colhê-la. Sua alma se dissipará em 3 minutos. Se você decidir continuar nutrindo, a flor terá a chance de florescer em cores nunca vistas antes no mundo profundo. Comer? Anfei olhou para a alma da criança abraçada pelas pétalas de pele humana, e descartou a ideia de consumi-la. Flores capazes de aumentar o valor máximo da vida eram de fato muito preciosas, mas ele não era um fantasma feroz e não conseguia fazer algo como roer uma alma. Ele morrerá se for arrancado, preciso retirá-lo junto com o solo ao redor também. Na situação atual, Anfei não teve tempo para pensar nessas coisas. Ele montou 2 tábuas de madeira para proteger a flor e recuou rapidamente antes que a mansão desabasse. Enquanto as paredes desabavam, a jardineira, que acabará de recolocar a cabeça no corpo, saiu correndo da mansão. Seu rosto estava cheio de medo. Ela ocasionalmente olhava para trás para o arranha-céu, como se estivesse sendo perseguida por alguma entidade invisível. Ela correu em direção ao distrito externo com ferimentos por toda parte. Este é o verdadeiro poder do indizível? Apenas os pensamentos que vazaram enquanto ele dormia foram suficientes para assustar o jardineiro daquele jeito? Anfei apoiou um guarda-chuva preto e saiu de um canto. Em seu extremo terror, o jardineiro o havia esquecido, e agora ele era a única pessoa que restava na mansão. Há muita comoção aqui, não demorará muito para que outras coisas aconteçam. Mas se eu sair diretamente, a flor que se transformou em mãe e filho será definitivamente comida por outros fantasmas e monstros. Todos os residentes originais desta área foram corrompidos pela maldade. Eles são capazes de qualquer coisa. Foi apenas uma questão de segundos quando Big Evil de repente enviou um aviso para Anfei. Virando-se, Anfei viu o monstro com 2 cabeças parado na beira da estrada, observando-o. Seu coração parecia congelado, quando Anfei sentiu uma malícia flagrante, deslizando como uma cobra, subindo por sua espinha. Lambendo os lábios secos, Anfei rapidamente abriu seu painel de atributos. Sua habilidade ativa mais forte Game Exit Key já estava acesa. A tensão em seus olhos se dissipou em um instante. Anfei então usou a habilidade do Santuário Soulmish, envolvendo-se nela, tornando-se invisível até mesmo para os fantasmas ferozes. Depois de fazer tudo isso, ele levantou ligeiramente o guarda-chuva preto, lançando um olhar fugaz ao homem de 2 cabeças. O que você escreveu na carta ao jardineiro? Uma voz arrepiante veio do homem de 2 cabeças, com os olhos cheios de malícia. Quer saber? Diga-me. 2 vozes diferentes emergiram das 2 cabeças do homem. Ele cerrava os dentes com uma expressão feroz. Só porque você quer saber, eu deveria te contar? Anfei segurando seu guarda-chuva preto avançou, seu corpo cheio de padrões fantasmagóricos ameaçadores sendo ativados, uma aura de calamidade surgiu descontroladamente. O que você deve exigir isso? Capítulo 772. Você já foi cortado pela luz? Capítulo 772. Capítulo 772. Você já foi cortado pela luz? As palavras de Anfei acenderam a fúria do homem de 2 cabeças cujos olhos, cheios de intenção de morte, encararam o rosto de Anfei. Todas as almas que viviam na chuva negra tinham segredos profundos e estavam acostumadas a bancar o tolo para pegar o tigre desprevenido. Então o homem de 2 cabeças nunca tinha visto uma pessoa tão arrogante neste lugar antes. Você está buscando a morte? O homem não fez nenhum movimento imediatamente, pois a alma de Anfei estava envolta na névoa do santuário, impenetrável à sua vista. Procurando a morte? Anfei riu desenfreadamente. A morte é apenas o começo. Aqueles que me cruzarem terão, mesmo após a morte, suas oferendas roubadas e nunca descansarão em paz. Pense bem antes de agir. Eu nunca vi você no distrito externo. De onde diabos você veio? Quanto mais confiante Anfei parecia, mais o homem de 2 cabeças hesitava em atacar. Já ouviu falar dos soldados inferiores? Anfei desempenhou o papel de carteiro na missão de entrega, mas achou que a diferença entre as 2 profissões era apenas uma palavra. Em sua opinião, os soldados e os carteiros do Nether eram essencialmente os mesmos. O homem de 2 cabeças não entendeu o que Anfei quis dizer. Ele nunca tinha visto um soldado do submundo, mas a julgar apenas pelo tom do discurso de Anfei, parecia ser uma profissão aterrorizante que dava confiança suficiente a Anfei. Tendo vivido na área da chuva negra durante anos, o homem de 2 cabeças sobreviveu às mais brutais lutas de vida ou morte. Cautela e cuidado estavam enraizados em sua alma. Agora, ele estava em conflito, querendo atacar Anfei, mas cheio de grande apreensão. Anfei, por outro lado, não tinha tais preocupações. Ele poderia sair a qualquer momento. O que ele precisava considerar era se encontraria um fantasma na próxima vez que fizesse login. Para evitar ser acampado com cadáveres pelo homem de 2 cabeças, Anfei contemplou vários planos em sua mente. A primeira foi intimidar o adversário e sair da forma mais natural possível. A segunda era enfrentá-lo de frente, ver se ele conseguia matar o adversário e, caso contrário, sair do jogo.
Com vários santuários em seu nome, Anfei já havia mudado muito desde antes. Tanto sua constituição física quanto suas habilidades de combate aumentaram dramaticamente. Anteriormente, Anfei poderia ter temido fantasmas e monstros, mas depois de morrer 99 vezes no paraíso, sua vontade tornou-se incomparavelmente firme e nenhum medo poderia influenciá-lo. Se o rei ditar sua morte na terceira vigília, quem se atreverá a mantê-lo até a quinta? Ouse obstruir o caminho de um soldado do submundo, e nem mesmo os espíritos divinos poderão salvá-lo. Anfei avançou em direção ao homem de 2 cabeças com guarda-chuva preto. Recuar só mostraria fraqueza, ele só poderia seguir em frente. Mesmo sabendo que isso resultaria em uma colisão, ele tinha que continuar em frente. Eu não me importo com o que você é. Uma vez que você entra nesta área, você deve seguir as regras desta área. O homem de 2 cabeças finalmente decidiu agir. A intenção da morte ao seu redor se reuniu na superfície de sua pele, formando um totem de santuário feito de membros amputados. A palavra felicidade dupla também apareceu acima de suas 2 cabeças. Esse personagem parecia uma obra-prima indescritível. Foi por causa desse nome que o homem de 2 cabeças se transformou em um monstro que não era nem humano nem fantasma. E foi também por causa desse nome que ele possuía habilidades tão terríveis. Você tem suas regras, mas eu tenho as minhas. Anfei era o açougueiro do amanhecer, seus atributos recebiam bônus maiores quanto menor seu volume de sangue, e agora, seu valor de vida, minado pelo santuário do paraíso, estava em um mero fragmento, colocando-o no auge da força e agilidade. Ainda mais impulsionado pelo bônus do guarda de segurança do turno noturno do edifício da morte, sua velocidade havia quebrado os limites atuais do jogador. Acelerar. Anfei usou sua habilidade espiritual do espírito da palavra para aumentar ainda mais sua velocidade, o movimento que aprendeu com Quanxiao. Acelerar. Ele usou todas as suas habilidades diárias do Word Spirit na autoaceleração e, em seguida, usou arte apreciation no Homem de 2 cabeças. O próprio Homem de 2 cabeças era como uma obra de arte de espíritos divinos. O efeito da apreciação da arte sobre ele teve resultados inesperados, e Anfei pôde ver claramente os horrores e fraquezas do homem. Esse monstro não era ódio e rancor em grande escala, todo o seu poder provinha do caractere felicidade dupla, em sua testa que poderia reunir intenção de morte. Que cara lamentável, tratado como lixo que alguém poderia jogar fora a qualquer momento, mas mantendo essa pessoa como mestre e vendendo lealmente sua alma. Anfei tirou o sabre abate renascimento de sua barra de itens, e a atenção do homem de 2 cabeças foi atraída para o cabo do sabre na mão de Anfei. Ouse insultar os espíritos divinos na área interna. Você realmente está cansado de viver. Nem todos neste mundo estão qualificados para serem chamados de divinos. Aqueles que podem trazer esperança e luz são divinos. Aqueles que trabalham para espalhar a morte e o medo são, na melhor das hipóteses, fantasmas mais fortes. Anfei sempre manteve sua racionalidade. Enquanto o homem de 2 cabeças estava em guarda contra o cabo do sabre, Anfei murmurou silenciosamente o nome Grande Mal. Num instante, a aura de catástrofe inundou o homem de 2 cabeças como uma onda torrencial. Não há luz neste mundo nem é necessária. A cabeça caída do homem em seu ombro abriu a boca, cantando um misterioso feitiço de maldição, com seu corpo queimando com intenção de morte. Ele atacou Anfei com uma velocidade incrível. Anfei não sabia para que serviam aqueles feitiços de maldição, ele simplesmente pegou o Grande Mal do padrão fantasma e jogou-o. Big Evil de pele dura e carne grossa, tendo devorado uma parte da consciência de Druid no Santuário do Paraíso, estava crescendo em uma direção completamente oposta à de Butterfly, tornando-se mais formidável e insolúvel. O corpo maciço de 5 a 6 metros de altura, coberto com espinhos ferozes e veneno da alma, Big Evil nem precisou agir. Simplesmente ficar ali era o suficiente para causar terror. O homem de 2 cabeças nunca esperou que Anfei, que um segundo atrás parecia estar se preparando para um combate corpo a corpo com o cabo de um sabre, lançaria uma criatura tão grande no próximo. Ele já estava na metade do caminho e não teve tempo de parar. Seu corpo, envolto em intenção de morte, colidiu solidamente com o Grande Mal. Bum! Espinhos rasgaram a pele e o veneno da alma fluiu através da alma mal formada e feia, e o homem de 2 cabeças soltou um grito de agonia, fazendo com que o caractere felicidade dupla em sua testa diminuísse. Mesmo meu animal de estimação não pode derrotar você? Anfei ficou atrás do Big Evil, sentindo que a combinação dele e do Big Evil era muito forte. Big Evil, que finalmente escapou do padrão fantasma, não se importava onde estava, conduzido por Anfei, atacou o homem de 2 cabeças. Quando outros sentiram a aura indizível contida no personagem, dupla felicidade, sua primeira reação foi definitivamente evitá-la, mas Big Evil, ao descobrir a aura indizível, mirou especificamente na cabeça do homem, quase como se quisesse roer os 2 personagens de dupla felicidade e devorá-los. Um monstro tão brutal como o homem de 2 cabeças nunca tinha sido visto antes, parecia que estava tentando provocar os espíritos divinos, usando deliberadamente este método para humilhá-los. Mantendo um animal de estimação assim, você não está cortejando a retribuição divina? Enquanto o homem de 2 cabeças e o Grande Mal se enredavam na batalha, seu olhar cheio de intenção de morte e maldição era ineficaz contra o Grande Mal. O combate físico definitivamente não era igual ao Grande Mal, ele só conseguia lutar para acompanhar.
Parece que não preciso fazer nenhum movimento. Apesar de alegar que não estava preparado para intervir, Anfei estava ajustando continuamente sua posição, mantendo comunicação com o grande mal o tempo todo. Anfei tinha apenas uma gota de sangue, mas ele possuía o mais afiado sabre de abate do Renascimento. Uma chance de atacar era tudo o que ele precisava. A apreciação da arte travou o ponto fraco do homem de duas cabeças, e quando este último alimentou pensamentos de retirada, Anfei finalmente fez sua jogada. Ele se escondeu atrás do grande mal, e quando o homem de duas cabeças exauriu suas forças evitando os ataques do grande mal, um deslumbrante raio de luz surgiu de seu ponto cego. O homem de duas cabeças não via luz há muito tempo. Ele não entendia por que poderia haver uma luz tão ofuscante no mundo profundo. Renascimento. A lâmina passou e o homem de duas cabeças de repente se sentiu muito mais leve sobre os ombros. Ele nunca se sentiu tão aliviado como agora. Seu olhar girou no ar. O homem viu seu próprio pescoço, ombros e costas. A felicidade dupla foi aberta e sua cabeça finalmente caiu em uma boca tão vasta quanto o abismo. Junto com a aura indescritível, foi tudo engolido. Atenção, jogador número 0000. Você matou com sucesso um rancor especial, a 19ª criação do Espírito Divino. Felicidade dupla, a 19ª criação do Espírito Divino. Era apenas um rancor comum, mas com a bênção do Espírito Divino, possuía força não inferior aos rancores de grande escala. Atenção! Por matar com sucesso a criação do Espírito Divino, você obteve uma quantidade substancial de recompensas de experiência e a maldição do Espírito Divino, ódio. Atenção! Quando o Espírito Divino despertar, todos os objetos de ódio serão transformados em novas criações. Amaldiçoado pelo indizível novamente, Anfei teve dificuldade em aceitar isso. Ele olhou para Big Evil ainda saboreando a aura indescritível, e seu rosto revelou um sorriso amargo. Eu estava apenas agindo por capricho. Quem diria que depois que a tecla de saída do jogo acendesse, eu me tornaria tão corajoso e poderoso? Big Evil foi misturado com várias auras indescritíveis, fantasmas e monstros dentro de centenas de metros podiam sentir isso. Anfei rapidamente retraiu Big Evil para o padrão fantasma, então fez uma fuga a toda velocidade em direção ao distrito externo. Ele foi rápido, mas ainda um pouco atrasado, os fantasmas e monstros escondidos na área interna convergiram para este lugar. Big Evil continuou enviando avisos com entusiasmo, fazendo o couro cabeludo de Anfei arrepiar. O colapso da mansão já havia atraído muita atenção, e depois que Double Happiness foi morto, essas pessoas ficaram ainda mais loucas. As estradas foram bloqueadas. Anfei não se atreveu a se envolver com os fantasmas e monstros aqui. Ele encontrou um canto relativamente seguro e pressionou levemente a tecla de saída. Na próxima vez que eu entrar no jogo terei que ficar quieto. Mas ao desviar a atenção da maioria das pessoas, poderei proteger aquela flor ultra rara. A noite cor de sangue solidificou a cidade. Anfei descobriu inesperadamente que sair do jogo desta vez demorou mais do que em qualquer ocasião anterior. Ele olhou para o outro lado da cidade cor de sangue. Algo no arranha-céu perfurando as nuvens escuras parecia impedi-lo de sair. Um terror grande demais para ser descrito estava vazando do arranha-céu, como se forçasse Anfei a ajoelhar-se e adorar. Risos misturados com sangue, Anfei ouviu risadas em seu ouvido. Ele ficou de costas um para o outro com a figura ensanguentada atrás dele. Nem mesmo o poder de um espírito divino os fez franzir a testa. Abrindo os olhos, Anfei tirou o capacete do jogo, exalando uma lufada de ar fétido. Não conseguia esquecer a cena que havia presenciado ao sair do jogo por muito tempo. A figura ensanguentada está atrás de mim, Quan Xiao. O jogo é um canal para a consciência e a alma. Cada vez que entro e saio posso vê-lo. Saindo da caixa do jogo, Anfei serviu-se de um copo de água quente e sentou-se à mesa do computador, ponderando sobre as coisas que havia experimentado no jogo. Quan Xiao não foi quem matou aquelas crianças, ele quer salvá-las. A noite cor de sangue listada como tabu pela Eternal Life Pharmaceutical não é tão simples, afinal, quem levou aquelas crianças à morte, à loucura, é o verdadeiro assassino. Todas as dores e desespero do passado foram levados embora por Quan Xiao, deixando para trás Anfei, que não precisava carregar nenhuma lembrança pesada. Ele fica comigo para sempre, só isso é suficiente. O olhar de Anfei inadvertidamente pousou no roteiro sobre a mesa. Logo no início, a primeira peça em que atuou foi Flores Gêmeas. À primeira vista, eu não sabia o significado da peça, mal esperava que olhando mais de perto, eu mesmo tivesse me tornado um personagem da peça. Capítulo 773, Método 773 de cura do vilão. Capítulo 773, Capítulo 773 Método de cura do vilão. Muitas coisas ainda não aconteceram em tempo real, mas já existem muitos sinais que mais tarde seriam descritos por outros como coincidências do destino. Anfei folheou o roteiro de Twin Flowers novamente. Na peça, ele retratou os dois irmãos, desempenhando papéis duplos, como o valente perseguidor da justiça e o vilão que trouxe o desastre. Nos filmes, o bem sempre triunfa sobre o mal, mas na realidade, apenas aqueles que sobrevivem no final são considerados justos. Fechando silenciosamente o roteiro, Anfei jogou-o na gaveta da mesa do computador. Irmão contra irmão não se repetirá comigo. Vou reescrever esse final. Anfei entrou na cozinha e preparou uma refeição. Logo a sala se encheu com o aroma de carne. Enquanto comia, ele folheou o telefone. Vários eventos importantes ocorreram online em apenas um curto dia. Ontem à noite no Smart District, um grande número de trabalhadores que foram demitidos realizaram um protesto em frente à Deep Space Technology.
A razão foi que os robôs de 7ª geração recentemente desenvolvidos pela Deep Space Technology substituíram completamente os seus empregos, e a fábrica orientada para a eficiência eliminou todos os trabalhadores de nível inferior. A situação não era grande coisa para começar, mas entre a multidão sentada, um louco que veio dos subúrbios distantes iniciou um ataque a um funcionário sênior da Deep Space Technology ao anoitecer. Ainda na noite anterior, a investigação de monopólio contra a Deep Space Technology e a Eternal Life Pharmaceutical começou oficialmente, com várias partes forçando a Deep Space Technology a entregar vários dados sobre o Smart Brain. A questão dos bugs no jogo Perfect Life não foi perfeitamente resolvida até hoje, e o número de Black Box Hunters no jogo dobrou várias vezes. No entanto, a grande maioria dos jogadores ainda o trata apenas como um jogo casual. O olhar de Anfei de repente congelou em uma notícia depois de percorrer uma informação após a outra, verificando várias vezes para ter certeza de que estava vendo tudo certo. Caso de sequestro misterioso choca Smart New City. Analista financeiro desempregado tenta salvar chefe, une forças com um criminoso procurado classe A em Smart New City. Com um pressentimento inexplicável, Anfei clicou no relatório, que também incluía uma foto pixelizada do rosto de Shenlu. Qual é a situação com esse cara? O relatório dizia que o chefe de Shenlu estava sob restrição na Smart New City por arrecadação ilegal de fundos. Shenlu queria contratar um advogado para conseguir uma sentença reduzida para seu chefe, mas sem que ele soubesse, o advogado era na verdade um criminoso procurado de classe A disfarçado. A situação atual era que tanto Shenlu como o advogado tinham desaparecido, e o chefe de Shenlu poderia potencialmente enfrentar novas acusações, tais como imigração ilegal, ajuda e cumplicidade em homicídio e fabricação de provas. Os malucos da escola dominical estão ficando mais ousados. Shinyu já estava fervilhando de tensões sob a superfície e agora o confronto havia se intensificado abertamente. De acordo com o que a florista havia dito, o inominável originário do distrito velho da cidade de Shinyu, juntamente com o fato de que os espelhos do clube do assassinato estão conectados ao mundo profundo, me deu todos os motivos para suspeitar que todas as 3 principais organizações criminosas nos subúrbios foram criadas pelo inominável, disse Anfei. No mundo profundo, Anfei fez avanços significativos. Como a borboleta incorpora um mais alto nível de ódio, faz sentido que a polícia a rotule como um supervilão. O inominável também tem meios para entrar e sair do mundo profundo à vontade, então é muito provável que sua identidade no mundo real também seja a de um supervilão. A borboleta nunca mata diretamente, apenas usando ilusões para levar as vítimas ao suicídio, mas o indizível da área da chuva negra não tinha tais reservas. Com dívidas de sangue em ambas as mãos, parece que ele era viciado em matar desde muito cedo. A florista disse que um policial que uma vez perseguiu a borboleta entrou acidentalmente no jardim e viu o indizível. Preciso encontrar e falar com esse oficial, disse Anfei. Com a força atual de Anfei, mesmo que ele se unisse a todos os seus vizinhos, eles não seriam páreo para o indizível. Se quisesse confrontá-lo, precisaria agir tanto no mundo real quanto no mundo profundo, aproveitando toda a extensão do poder policial. Às 8 da manhã, depois de se lavar, Anfei ligou para Li Shue. Li Shue, preciso te perguntar algumas coisas. Alguém desapareceu de novo? Quem você quer que eu o ajude a investigar? Li Shue não ficou mais surpreso. Ela já havia ajudado Anfei em segredo. Mas desde que a polícia descobriu que todas as pessoas que Anfei estava investigando tinham problemas significativos, os superiores de Li Shue pararam de fazer perguntas, fechando os olhos durante as revisões. Eu vi no noticiário que Shenlu está desaparecido? Esse cara está envolvido com organizações criminosas nos subúrbios. É melhor você encontrá-lo rapidamente. Não se preocupe, estamos mais ansiosos do que você. O capitão Li já foi procurar durante a noite, disse Li Shue, com a voz tingida de cansaço. Algo mais? A maioria das pessoas comete crimes por algum motivo, como questões emocionais, conflitos de interesses ou transações financeiras. Mas essas 3 organizações criminosas nos subúrbios matam apenas por matar, uma forma pura de mal. Para erradicá-las completamente, devemos destruir o terreno fértil para o pecado, disse Anfei. O que você está tentando dizer? O verdadeiro cérebro por trás dessas 3 organizações criminosas transformou Shinyu em seu próprio jardim, vendo cada alma maligna como uma flor venenosa. Erradicar essa pessoa é a única maneira de resolver todos os problemas. Anfei compartilhou suas informações com Li Shue. Também estamos procurando por seus cérebros, mas diga-me, como você sabe tanto sobre essas 3 organizações criminosas? É provável que Shinyu esteja no caos em breve. É melhor você não sair correndo por aí. Li Shue soube imediatamente que Anfei devia estar conduzindo sua própria investigação novamente. Este caso é muito perigoso, diferente de qualquer outro. É precisamente porque é perigoso, e muitos inocentes podem estar envolvidos, que devo fazer a minha parte para pôr fim a tudo isto. Anfei voltou ao assunto em questão. Borboletas esvoaçam no jardim, e alguém da sua força policial uma vez viu acidentalmente o proprietário do jardim enquanto investigava a borboleta. Preciso que você me ajude a encontrar esse oficial. Alguém da força policial viu o cérebro oculto por trás das 3 organizações criminosas? A voz de Li Shue estava cheia de dúvidas. Impossível, aqueles que investigaram o caso Butterfly eram detetives de elite e se tivessem descoberto algo incomum, definitivamente teriam relatado aos seus superiores. Eles não esconderiam informações tão importantes.
Não tenho certeza do que aconteceu exatamente, mas já contei tudo o que sei. Você precisa encontrar esse oficial o mais rápido possível. Tudo bem, entendi. Desligando o telefone, Anfei se preparou para visitar a casa de Jin Junho. O abutre do clube do assassinato ainda não havia sido resolvido. Depois de avisar Jin Junho, Anfei comprou 2 cafés da manhã para assumir. No passado, eram os paparazzi que acampavam meticulosamente do lado de fora das casas das celebridades. Mas com Anfei foi exatamente o oposto. Ele evitou muitos olhares e entrou furtivamente na casa de Jin Junho. Aquele assassino psicopata não lhe causou nenhum problema, não é? Anfei começou com o que parecia ser uma saudação normal, mas pensando mais de perto, parecia de alguma forma não muito certo. Ele ainda está na caixa do jogo. Não ousei deixá-lo sair. Jin Junho estava na sala segurando uma faca de cozinha. Ele também havia experimentado treinamento na comunidade residencial da Felicidade sob o comando de Anfei e era muito mais corajoso do que a maioria. Bom trabalho. Anfei abriu pessoalmente a game box e arrastou o abutre para fora. Já miserável com ossos de mão quebrados, o abutre foi submetido a tormento contínuo no mundo profundo por 3 santuários e para piorar a situação, sua memória desses eventos foi adulterada. Ele apenas lembrou que sob nenhuma circunstância deveria ir contra a vontade de Anfei. O duplo tormento do corpo e da mente levou o abutre ao seu limite. Deitado no chão, ele pronunciou um código que só Anfei poderia entender. Pare de gritar, eu sei que você quer começar de novo, mas aqueles inocentes que você matou não vão lhe dar essa chance. Anfei agachou-se na frente do abutre. Se você quiser aliviar sua dor, siga as orientações em suas memórias. O corvo nunca confiará em ninguém, seria muito difícil trazê-lo até você. Se fosse simples, eu precisaria que você fizesse isso? Anfei jogou um café da manhã na frente do abutre. Coma e depois vá embora. Deixei você intencionalmente com um par de pernas intactas na noite passada. Jin Junho testemunhou tudo e ficou um pouco curioso. Anfei, aquele Crow também é um fugitivo procurado? O que você quer com ele? O corvo é apenas o começo. Tratarei todas essas pessoas gravemente doentes do meu jeito. Anfei não estava apenas falando. Ele estava realmente preparado para fazer isso. O abutre costumava ser um assassino e incendiário com uma mente distorcida. Agora, educado por Anfei, ele pode parecer ainda mais doente, mas pelo menos aprendeu a ter medo. É tudo para encontrar o dono do jardim e depois matá-lo. Depois de soltar o abutre remodelado, Anfei conversou um pouco com Jin Junho. Ele precisava de pessoas de confiança para ajudá-lo no projeto de reforma do assassino psicopata. Jin Junho também passou um tempo no mundo profundo e sabia que o mundo não era tão simples quanto parecia na superfície. Ele cooperou na criação de uma sala de cura, especificamente para atender pacientes. Depois de resolver o assunto lá, Anfei recebeu um telefonema de Li Shue. Ele apertou o botão de atender, mas a voz que saiu do alto-falante era a do professor Li Shue. Ouvi dizer que você está procurando o oficial que viu o dono do jardim? A velha voz estava um tanto rouca. Seu corpo se deteriorava dia após dia. Li Shue te contou? Anfei não negou. Se ele conseguisse a ajuda do professor Li Shue, tudo seria muito mais tranquilo. Sim, o velho ficou em silêncio por um longo tempo. O oficial que viu o dono do jardim sou eu. Você? Anfei sinalizou para Jin Junho ficar quieto. Ele levou o telefone para uma sala interna e fechou a porta. Você pode me contar como vocês se conheceram? Qual é a aparência do dono do jardim? Minha memória daquele dia parece ter sido apagada artificialmente. Não importa o quanto eu tente lembrá-la, estou perdendo um dia da minha vida. A voz do velho permaneceu calma, mas Anfei podia sentir a raiva profundamente reprimida. Passei 10 anos tentando lembrar e com a ajuda de especialistas e médicos. Tentei inúmeras vezes. Finalmente lembrei-me vagamente de 3 frases do meu mar cerebral. A primeira frase, você é meu terceiro trabalho, e pretendo fazer com que a semente mais justa desta cidade floresça e se transforme na flor mais venenosa e feia. A segunda frase, todas as 30 crianças do orfanato morreram? Ninguém notou nada de incomum, certo? A terceira frase, borboleta, ajude-me a entrar no sonho. Capítulo 774. 774 pistas do dono do jardim. Capítulo 774. Capítulo 774 pistas do proprietário do jardim. Para descobrir exatamente o que aconteceu naquele dia, esgotei todos os meus esforços na perseguição. Butterfly era a única pista que eu tinha, mas mesmo depois de 10 anos lutando contra Butterfly, ainda não consegui capturá-lo. Às vezes eu até suspeitava que Butterfly não era uma pessoa real, mas um símbolo do pecado. O professor de Li Shue não escondeu seu passado. Seu corpo não poderia durar muito mais tempo, e seu maior desejo nos anos restantes era levar Butterfly à justiça. O foco do idoso estava na terceira frase do dono do jardim, tomando borboleta como ponto de ruptura, enquanto a atenção de Anfei estava completamente na segunda frase do dono do jardim. Todas as 30 crianças do orfanato morreram? Por que exatamente 30 crianças? Será que a noite cor de sangue também está relacionada ao dono do jardim de Xinhu? Anfei sempre acreditou que os protagonistas da noite colorida de sangue eram Quang Xiao e a Eternal Life Farmaceutical. Agora ele percebia que as coisas não eram tão simples, definitivamente havia outros presentes naquela noite. Velho, o dono do jardim disse que você era o terceiro trabalho dele, o que significa que havia 2 peças antes de você. O subtexto na mente de Anfei era, será que Quang Xiao também era um trabalho do dono do jardim? Mas ele não se atreveu a esclarecer, pois a existência de Quang Xiao não deveria ser exposta levianamente.
Investigamos há muito tempo, mas não encontramos nenhuma outra obra do dono do jardim. No entanto, descobrimos que desde aquele dia, Xinyu viu um aumento nos principais homicídios com temas relacionados à morte, todos os quais deveriam estar relacionados ao dono do jardim. No subúrbio distante de Xinyu, há um clube do assassinato. Essas feras tratam a morte e a natureza humana distorcida como sua obra de arte. Posso confirmar que o proprietário do jardim é o operador do clube do assassinato. Eles marcam a morte buscando razões patológicas para seu comportamento criminoso. Tudo isso orquestrado remotamente pelo proprietário do jardim. Anfei contou ao velho tudo o que sabia. Ao ouvir a voz do velho, por algum motivo, a imagem do dançarino sempre surgia em sua mente. Aquele velho cego e professor de lixo pareciam ser contemporâneos. Pensando nisso, Anfei tentou perguntar: velho, quando você estava investigando casos no passado, você já se deparou com uma dançarina muito talentosa? Ele deveria ter uma senhora que gostasse de jardinagem com ele. Uma dançarina muito talentosa? A professora de lixo pensou muito. Lembro que houve um caso relacionado a uma dançarina há mais de 10 anos. O único mestre de dança de Xinyu desapareceu e isso causou uma enorme sensação na época. Vários meios de comunicação se esforçaram para cobrir a história, mas o estranho é que a família da dançarina não denunciou o fato à polícia nem cooperou com nossa investigação. Parecia que o desaparecimento da dançarina era um assunto indescritível. Qual era o nome daquela dançarina? O sobrenome dele era Lee. Esqueci o nome exato, mas a neta dele também é atriz e parece que vocês já trabalharam juntos em um programa de variedades antes. Trabalharam juntos? O único programa de variedades do qual Anfei já participou, Secrets of April the 4th, foi banido devido à assombração. Capítulo 606. Depois de refletir cuidadosamente, ele mencionou um nome, atriz de segunda linha Li Huang. Sim, toda a família possuía talento artístico e criou muitas obras memoráveis. Velho, o desaparecimento daquele dançarino definitivamente não é simples. Sugiro que você reinicie a investigação centrada nele, não ignore ninguém próximo a ele, deve haver recompensas. Anfei não esperava descobrir a identidade do velho cego na realidade, o que foi uma boa notícia para ele. Vou prestar atenção nisso. O mais velho ponderou por um momento. Seu propósito ao ligar para Anfei naquele dia não foi simples. Anfei, você me fez tantas perguntas. Agora, espero que você possa responder sinceramente a minha pergunta. Vá em frente. Onde você ouviu as 4 palavras proprietário do jardim? Durante 10 anos, além do médico e colega de maior confiança, não mencionei isso a ninguém. A voz do professor de lixo era séria e sombria. Você não precisa responder, só espero que você sempre possa permanecer lúcido, sabendo o que está fazendo. O professor de lixo parecia saber de algo. Um Dragon Slayer pode se tornar um herói, mas também pode se transformar em um novo dragão maligno. Muitas vezes, nosso destino depende de um único pensamento. Fique tranquilo, nunca mudarei minha intenção original, não importa quão desesperadora seja a situação em que me encontro. Depois de encerrar a ligação com o professor de lixo Anfei foi direto para a residência de Li Huang, guiado pelas informações fornecidas por Jin Junho, o paparazzi mais forte. Como ator conhecido em Xinyu, Li Huang costumava estar extremamente ocupado, voando por todo o país com a tripulação. Mas desde que ela apareceu em um programa de variedades com Anfei, ela colocou todo o seu trabalho em espera para descansar em casa adequadamente. Foi realmente surpreendente. Depois que o programa de variedades foi filmado, desde o produtor Tang e até vários convidados, todos, exceto Anfei, sofreram um severo golpe mental. O programa foi proibido de ir ao ar e seu trabalho foi interrompido. Quando era quase meio-dia, Anfei chegou silenciosamente à porta da frente de Li Huang. Ele acenou para a câmera de vigilância na porta e alguns segundos depois, a porta antifurto foi aberta por dentro. Um desgrenhado Li Huang olhou para Anfei na porta em estado de choque. Como você sabia que eu moro aqui? Eu quero te perguntar algumas coisas. Você poderia ter ligado. Li Huang colocou a cabeça para fora da sala e olhou em volta, depressa. Não vou incomodar você? Você já chegou até aqui e ainda pergunta inocentemente se está me incomodando? Li Huang agarrou Anfei e puxou-o para seu quarto. Você não foi seguido pelos paparazzi no caminho para cá, foi? Foi um paparazzo que me disse seu endereço. Anfei ficou parado na porta, sem saber se deveria tirar os sapatos. Foi a primeira vez que ele visitou a casa de outra atriz e ele se sentiu um pouco estranho. Você é realmente ousado. Li Huang não sabia o que dizer sobre Anfei. Sou quase 10 anos mais velho que você. Se isso levar a um escândalo, teria uma influência muito ruim sobre você. Muitos de seus fãs que gostam de sua aparência, as fãs femininas e as fãs mães, deixariam você. Você realmente não precisa se preocupar com isso. Meus fãs são todos cumpridores da lei. Fei tocou o próprio rosto, sentindo que Li Huang tinha alta inteligência emocional, talvez elogiando-o indiretamente por ser bonito. Estou sem palavras com você. Vá em frente e sente-se. Vou pegar algo para você beber. Li Huang arrumou um pouco o cabelo, agora lembrando que não tinha se maquiado, ainda estava de pijama e com o cabelo bagunçado. Desculpe, sou muito desleixado em particular. Fui muito abrupto. Anfei olhou ao redor do quarto de Li Huang. A casa desta estrela feminina de segundo nível não era tão grande quanto a de Jin Junho, e era muito simples. Na estante encostada na parede havia vários troféus, numerosos certificados de doações de caridade e muitas fotos com crianças. Houve muito poucos relatos de Li Huang fazendo trabalhos de caridade online.
A atriz estava silenciosamente praticando boas ações em particular. Não olhe, é constrangedor. Vestida com roupas novas e com os cabelos presos, Li Huang parecia muito capaz. Ela ficou na frente da estante com 2 bebidas na mão. Durante a última filmagem do programa de variedades, você me salvou e eu não agradeci formalmente. Se você precisar de ajuda no futuro, é só me avisar. Li Huang tinha uma personalidade muito boa. Ela foi a única que quis voltar e salvar Anfei durante o show daquele dia. Na verdade, Anfei estava um pouco ansioso socialmente. Ele olhou para Li Huang por um momento, sua mente ecoando as palavras do professor de Li Xue. A família da dançarina não chamou a polícia, o que significava que deviam ter tido alguns problemas indescritíveis. Ao fazer isso, ele estava reabrindo suas feridas. O que há com a timidez? Se há algo em sua mente, apenas fale. Li Huang colocou um copo de bebida na frente de Anfei e sentou-se à sua frente. Você já salvou minha vida antes, desde que não seja contra a lei, vou ajudá-lo em qualquer coisa. Isso não é algo que você pode decidir sozinho. Você pode trazer seu tio e sua tia aqui também? Anfei queria perguntar sobre o desaparecimento do avô de Li Huang. Na época do desaparecimento, Li Huang era apenas uma criança, certamente sabendo menos do que seus pais. Você quer ver meu pai e minha mãe também? A mão de Li Huang segurando a bebida parou no ar e após um momento de vazio em sua mente, suas bochechas ficaram ligeiramente quentes. Eu te aviso, não brinque comigo. Estou falando muito sério. Anfei olhou para o suco em sua xícara. Eu sei que isso pode parecer repentino para você, mas tenho que fazer isso. Absolutamente não. Antes que Anfei pudesse continuar, Li Huang recusou categoricamente. Por quê? Anfei não esperava que Li Huang o rejeitasse de forma tão decisiva. Você está em um estágio ascendente em sua carreira, com grande potencial e é jovem, então não posso impedi-lo por qualquer motivo. Li Huang aconselhou seriamente Anfei. Já vi muitas estrelas populares destruídas por escândalos. Você deve saber que a fama é tanto sua auréola quanto suas algemas. Termine esta bebida e vá embora. Se alguma mídia de má reputação inventar histórias, basta dizer que eu o convidei e que isso não tem nada a ver com você. Seus olhos se encontraram, Li Huang sustentando o olhar dele, não se permitindo mostrar qualquer sinal de cedência. Você está entendendo mal alguma coisa? Anfei sempre sentiu que eles não estavam falando sobre a mesma coisa. O caso que estou investigando está relacionado ao desaparecimento do seu avô. Então esperava que você pudesse trazer seus pais aqui para uma boa revisão dos fatos. Um caso? Li Huang manteve a mesma pose e levou 3 segundos inteiros para compreender, enquanto tentava desajeitadamente tomar um gole de suco para encobrir seu constrangimento e acabou engasgando, tossindo sem parar. Você está bem? Um ator correndo pelas casas das pessoas investigando casos logo pela manhã? É por isso que até eu acho um pouco difícil. Anfei entregou um lenço de papel para Li Huang. Posso amaldiçoar agora? Depois de limpar o suco do canto da boca, Li Huang demorou um pouco para se recompor. Ela sentou-se em frente a Anfei, com o rosto um pouco vermelho e quente, talvez por engasgar com o suco ou talvez por outra coisa. Este caso é crítico, envolvendo a vida de mais de uma dúzia de pessoas. Tenho que investigar minuciosamente. A voz de Anfei era calma e determinada, e quando ele falava sério, ele realmente parecia muito charmoso. O tema do desaparecimento do meu avô é um tabu familiar, mas posso tentar persuadir meus pais. Li Huang fez uma videochamada para seus pais. A ligação foi atendida depois de apenas alguns toques, e o pai de Li Huang pareceu muito amigável. Ele parecia feliz ao receber um telefonema de sua filha. Querida, o que te fez pensar em ligar para casa? Não venda mais coisas para a família, não nos falta nada, não desperdice seu dinheiro. Afaste-se e deixe-me trocar algumas palavras com ela. O pai de Li Huang tinha acabado de falar quando foi expulso da tela do telefone pela mãe de Li Huang. Quantos anos você tem agora? Você tem quase 40 anos e ainda não é casado? Quando seu pai e eu tínhamos a sua idade. A mãe de Li Huang estava falando quando de repente suas sobrancelhas se ergueram, notando o reflexo de Anfei na tela da TV. Tão jovem? A mãe de Li Huang, como se descobrisse um novo mundo, bateu no ombro do marido. Olha, veja isso. Há convidados aqui. Você pode falar baixo? Li Huang lançou um sorriso de desculpas para Anfei, desejando poder apagar a memória deste dia. Diante das câmeras, ela era uma imperatriz imponente, mas agora sua imagem estava quase destruída. Quem é esse? Ele parece familiar. Apresente-o para mim. Ele está aqui para investigar um caso, por favor, não seja assim. Li Huang levou o telefone para seu quarto e só meia hora depois ela voltou. Seu tio e sua tia discordam? Anfei estava um tanto incerto. Você mesmo fala com eles. Eu insinuei que você é um membro da polícia, um deles, e eles ainda não estão dispostos. Li Huang passou o telefone para Anfei. O casal no vídeo estava com o rosto sombrio examinando Anfei. Garoto, não estamos dizendo para você protegê-lo. Não se envolva, apenas concentre-se em ser ator. Tio, tia, agradeço sua gentileza, mas o desaparecimento do velho envolve a segurança de dezenas de pessoas. Não posso parar de investigar só porque posso encontrar perigo. A atitude de Anfei foi muito firme. Desligue, não podemos colocá-lo em perigo. Quando os pais de Li Huang estavam prestes a encerrar a ligação, Anfei se levantou de repente. Você pode não acreditar no que estou prestes a dizer, mas já conheci o velho cavalheiro antes. Ele estabilizou a tela do telefone e empurrou o sofá para o lado. Essa dança vai provar isso.
Com os braços estendidos lentamente, Anfei começou a dançar a dança chamada Eu. O tempo pareceu congelar, a dança de Anfei era como um pedaço de âmbar desenterrado do rio do tempo, registrando um momento na vida do dançarino. Assim que a dança terminou, os pais de Li Huang tinham expressões incrivelmente complexas nos olhos. Eles finalmente mudaram de ideia. Diga-nos, o que você quer saber? Antes e depois do desaparecimento do velho cavalheiro, ele encontrou algum incidente ou pessoa em comum, e havia algum indivíduo notável onde você morava? O dono do jardim era um indescritível do mundo profundo. Discuti-lo pelas costas acabaria como florista, quase enlouquecido. Então Anfei só poderia tentar discernir a identidade do dono do jardim dentro da realidade. Eu sei quem você está procurando. Os lábios do pai de Li Huang estavam bem fechados e, depois de um longo tempo, ele finalmente falou. Morávamos na periferia do distrito da Cidade Velha. Era o lugar mais pobre de lá. Um dia, depois que o velho senhor voltou de uma apresentação, descobrimos que uma nova família havia se mudado para um prédio antigo. Novos vizinhos? Correto, aquela família era muito especial. O pai e a mãe eram cegos e o filho deles era os olhos e a esperança da família. Capítulo 775. 775 Irreconhecivelmente diferente. Capítulo 775. Capítulo 775 Irreconhecivelmente diferente. Os pais de Li Huang começaram a contar o passado sobre o qual sempre relutaram em falar depois de assistirem à dança de Anfei. Minha mãe faleceu quando eu era muito jovem e meu pai era o pilar de nossa família. Naquela época sua dança não era reconhecida pelo mainstream. Além disso, ele tinha um temperamento ruim, era teimoso e se recusava a abaixar a cabeça. Então as trupes com as quais ele trabalhava sempre o relegavam às bordas do palco em papéis coadjuvantes. Mais tarde, devido a alguns conflitos, meu pai foi forçado a deixar a trupe, e ele só conseguia manter o sustento de nossa família assumindo biscates todos os dias. Éramos muito pobres naquela época, mas meu pai sempre nos ensinou que mesmo na pobreza não deveríamos perder a dignidade, porque se o perdêssemos, a luz dos nossos olhos desapareceria. Meu pai era realmente um bom homem. Quando novos vizinhos se mudavam e ele descobria que o casal era cego, ele oferecia ajuda ativamente. No início ele até pediu a nós, crianças, que passássemos mais tempo com o filho do vizinho e o incluíssemos em nossas brincadeiras. Foi então que o conheci, aquela criança de família com deficiência visual, que se chamava Gao Xing. Quando o pai de Li Huang mencionou esse nome, toda a cor sumiu de seu rosto, que empalideceu em um instante. O pai de Gao Xing ficou cego devido a um acidente de carro quando ele era criança e perdeu a audição de um ouvido. Quando ele cresceu, ele se casou com uma mulher cega de nascença. A vida deles era difícil, envolta em escuridão perpétua, até que Gao Xing nasceu. A chegada da criança foi como um raio de luz brilhando em uma cela escura, e ambos os pais consideraram-na um presente do céu. Criado por seus pais cegos, Gao Xing tinha todas as suas melhores qualidades. Gentileza e mesmo em tenra idade, era muito atencioso e atencioso com os outros. Ele sabia que era diferente de seus pais e se acostumou a se comunicar com eles de outras maneiras além de ver. Ele se sentava ao lado de seus pais e descrevia a aparência de seus novos amigos. Colocava as figuras de argila que fazia na palma de seu pai para que sua família pudesse adivinhar quem ele havia moldado pelo toque e trazia flores frescas para casa, para que seu perfume pudesse encher a pequena casa isolada. Na época em que vivíamos, era raro que os cegos saíssem sozinhos. Os pais de Gao Xing muitas vezes ficavam em casa, ganhando um escasso rendimento através do fabrico artesanal de produtos tecidos. Eles só saíam de casa uma vez por semana, entregando os itens artesanais aos comerciantes e depois indo ao mercado comprar as necessidades diárias. Quando a família saía, Gao Xing era o olhar deles, conduzindo a mãe e o pai pelas calçadas, em meio aos olhares dos outros. Os cegos não conseguem ver os rostos com expressões variadas, mas Gao Xing conseguia. Desde tenra idade, ele testemunhou a exploração por pequenos comerciantes que falavam palavras calorosas, mas tinham olhares de desdém. Foi então que Gao Xing compreendeu uma verdade. Ele teve que trabalhar 2 vezes mais que as outras crianças para viver tão normalmente quanto qualquer outra pessoa. O tempo passou e Gao Xing começou a estudar, onde conheceu muitas crianças da sua idade e começou a mudar lentamente. Embora seus pais lhe ensinassem bondade, eles também gravaram profundamente em seu coração uma sensação de desconforto em relação ao mundo exterior. Quando outras crianças falavam sobre várias coisas, Gao Xing percebeu que não tinha nada. Quando outras crianças eram apanhadas pelos carros dos pais, Gao Xing tinha que esperar sozinho até o fim. Quando outras crianças sofriam bullying na escola, seus pais corriam em sua defesa, mas Gao Xing só conseguia aguentar. Ele não queria incomodar seus pais, nem queria que outras crianças soubessem que seus pais eram diferentes dos deles. Falando nisso, o pai de Li Huang suspirou suavemente. As escolas nos limites do distrito da Cidade Velha são muito atrasadas. Um professor tem que cuidar de muitas crianças e simplesmente não consegue acompanhar. Se Gao Xing sofreu bullying ou não tenho certeza, mas sei que a família dele só poderia pagar esse tipo de escola. As experiências desta criança foram realmente difíceis, mas não exatamente o que eu imaginava. Anfei estava procurando o cérebro por trás das 3 principais organizações criminosas, um supercriminoso genuíno.
Mais tarde, houve a requalificação e demolição do bairro da Cidade Velha, a difusão da automação e da mecanização. A mão de obra pouco qualificada deixou de ser necessária e o casal de cegos deixou gradualmente de receber encomendas. Meu pai era muito bondoso, depois que soube da situação do vizinho. Ele fingiu que conhecia alguns patrões e comprava todos os meses alguns produtos artesanais na casa do vizinho. Naquela época, nossa casa já estava cheia de artesanatos deles guardados debaixo da cama. A vida continuou assim durante muito tempo. Xinhu começou a construir uma cidade nova e inteligente. 2 gigantes da tecnologia surgiram. O distrito da Cidade Velha caiu gradualmente em desuso, as suas periferias foram replanejadas como subúrbios remotos e cada vez menos pessoas viviam lá. Crescemos neste tipo de ambiente. Na época em que eu estava no ensino fundamental, uma noite, meu pai bateu de repente na minha porta. Entrou no meu quarto muito sério e me disse algo que ainda não consigo esquecer até hoje. Ele me avisou severamente para não ter mais contato com a família de Gao Xing e mencionou que nos mudaríamos daqui em breve. Eu não sabia o que meu pai tinha visto ou ouvido, só senti que era muito estranho naquele momento. No dia seguinte, quando fui para a escola, encontrei Gao Xing. Ele estava ainda mais magro e havia ferimentos sob as mangas compridas. Ele me cumprimentou com um sorriso como antes, sua expressão brilhante e entusiasmada, seus olhos cheios de bondade e alegria. Eu queria ir até ele, mas então me lembrei do aviso do meu pai e não respondi à sua saudação, apenas fui embora. Pude ver a surpresa e uma pitada de tristeza em seu rosto. Além de mim, ele parecia não ter outros amigos no complexo. Tudo mudou 3 meses depois, enquanto eu me preparava totalmente para o vestibular, os pais de Gao Xing foram assassinados. O assassino era um ladrão habitual que não esperava ser descoberto pelos pais de Gao Xing. Uma briga violenta se seguiu e o ladrão matou os pais de Gao Xing por acidente. Fiquei especialmente chateado quando ouvi a notícia e queria ir consolar Gao Xing. No funeral dos pais dele vi Gao Xing pela última vez. Ele disse que acabaria morando no prédio mais alto e luxuoso da cidade, e se não conseguisse conquistar o respeito de todos, faria com que todos tivessem medo dele. Eu não conseguia entender o pensamento dele, assim como não conseguia entender como uma criança de coração tão bom poderia gradualmente se tornar o que é agora. Naquela época eu ainda sentia muita pena de Gao Xing, mas meu pai parecia não gostar dele, nem compareceu ao funeral dos pais e optou por se mudar imediatamente. Desde que saímos do complexo, nossa família parecia ter uma mudança na sorte. A dança do meu pai começou a ser reconhecida, ele ganhou mais dinheiro do que ousávamos sonhar, não precisávamos mais nos preocupar em viver. Nos mudamos da periferia do distrito da Cidade Velha para o seu núcleo, e de lá para a cidade nova e inteligente. O pai de Li Huang segurou a mão de sua esposa, bem quando eu estava prestes a esquecer Gao Xing. Meu pai de repente veio até mim uma noite e me contou uma coisa muito assustadora. No início, quando o ladrão invadiu a casa e nos roubou, parecia que tudo estava relacionado com Gao Xing. Ele usou a mão do ladrão para matar os pais cegos que o criaram. As palavras do pai de Li Huang causaram arrepios na espinha, e Li Huang, ao lado de Anfei, também ouviu isso pela primeira vez. Não muito depois de meu pai me contar essa notícia, ele desapareceu. No 3º dia de seu desaparecimento, recebemos um par de olhos e um bilhete que dizia: "Agora você deveria me entender, certo?" Desde então, a situação da minha família foi piorando cada vez mais, como se toda a nossa sorte tivesse acabado. Falhamos em tudo que fizemos, até que Li Huang cresceu e então nossa casa finalmente voltou ao normal. Os incidentes do passado, que os pais de Li Huang não queriam mais mencionar, tornaram-se como uma agulha enterrada em uma esponja. Quanto mais tentavam lembrar, mais doía. Você foi ameaçado por Gao Xing? Lembro que a polícia deveria ajudá-lo a procurar alguém, mas você recusou a ajuda. Sinto muito, já contei tudo que pude. O pai de Li Huang olhou para Anfei. Mantenha a distância dele, qualquer um que se aproxime dele, seja por bem ou por mal, todos morrem. Eu terei cuidado. Você não entende. O pai de Li Huang ficou agitado. Ele é diferente dos criminosos que você perseguiu antes. Há uma diferença fundamental. O pai de Li Huang foi interrompido no meio da frase por um barulho anômalo vindo do telefone, como se um vaso tivesse sido derrubado e quebrado. De qualquer forma, não tente encontrá-lo. É melhor abandonar completamente esse pensamento. O pai de Li Huang falou com determinação. Se não fosse pelo fato de você ter salvado Li Huang anteriormente e poder dançar a dança do meu pai, eu não estaria lhe contando nada disso. A videochamada foi interrompida e a casa de Li Huang ficou muito silenciosa. Estou ouvindo essa informação sobre aquela pessoa pela primeira vez. Meus pais nunca me contaram essas coisas. Li Huang pegou o telefone e fez o possível para persuadir seus pais. Eles já me contaram muito. Anfei ligou para Li Xue novamente, esperando que ela pudesse ajudar a investigar Gao Xing. Minutos depois, Li Xue trouxe notícias sombrias para Anfei. Não existia Gao Xing no banco de dados de informações do cidadão, e a polícia investigou as palavras que o pai de Li Huang havia dito, não encontrando a existência de Gao Xing em nenhum dado. Nos arquivos que a polícia encontrou, o casal cego havia de fato morrido nas mãos de um ladrão, mas não teve filhos na vida. Gao Xing parecia ser alguém que o pai de Li Huang havia inventado. Algo não está certo. Onde está o problema nisso tudo? Anfei franziu a testa, imerso em pensamentos, quando seu telefone vibrou novamente. Liu Liquette estava ligando. O que aconteceu? Caibal foi atacado. O agressor não é um jogador comum. Ele está bem?
Anfei levantou-se imediatamente perguntando preocupado. Ele foi o alvo do jogo. Vou deixar o irmão Huang Ying explicar. Liu Liquette entregou o telefone a Huang Ying. Fei, desta vez você provocou algumas pessoas muito perigosas, os infames Cocon House Hackers. A voz de Huang Ying era baixa. Eu instalei alguns plugins no Gamebox de Liu Liquette para detecção de vírus. Esses hackers não estão tentando destruir as contas de jogo de Liu Liquette e Caibao. Eles estão tentando rastrear essas contas para encontrar Liu Liquette na realidade. Perfect Life é controlado pelo Smart Brain. Não deve ser fácil para esses hackers terem sucesso. A barreira de informação é uma proteção criada pela Divisão de Segurança de Rede da Xinhu para todos os cidadãos. Somente os hackers que conseguiram violá-la ganham o título de Cocon House Hacker. Eles são extremamente qualificados e desta vez, parece ser um esforço conjunto de muitas pessoas. Não consigo entender por que tantos personagens cruéis estão atrás de uma imagem virtual de Sunshine Boy. Huang Ying parecia um tanto incrédulo. Qual a probabilidade de você achar que as informações de Caibao e Liu Liquette tenham vazado? Não há risco de vazamento por enquanto, mas é difícil dizer no futuro. Huang Ying fez uma avaliação de segurança especificamente para este incidente, que também serviu como um lembrete para ele. As preliminares online devem terminar em breve. Dê-me essa imagem virtual, farei o papel a partir de agora. Anfei não queria que ninguém fosse prejudicado por causa dele. Tudo bem, vou informar Caibao. Cortinas grossas bloqueavam toda a luz do sol, e mesmo ao meio-dia, esta sala com cheiro de mofo permanecia desprovida de qualquer luz. Em um prédio antigo no bairro da cidade velha de Xinhu, um jovem contava dinheiro na mesa. Há muito tempo que não via dinheiro. Você tem certeza sobre o hacker da Cocon House que você contatou para mim? Não há erro na pessoa? Em frente ao jovem estava sentado um homem usando uma máscara de cobaia, com um olhar sinistro enquanto examinava o relatório em suas mãos. Positivo. Por baixo desse avatar masculino deveria haver uma jogadora. Contratamos o melhor analista psicológico que observou todas as suas filmagens e deduziu sua personalidade e hábitos, disse o jovem sem levantar a cabeça. Eu poderia estar enganado? Mas por que ele apareceu tão convenientemente? E escolheu estar no mesmo salão de exposições que Xian? A cobaia leu o relatório. Mulher introvertida, um tanto socialmente ansiosa na frente de estranhos, mas barulhenta e descuidada depois de se sentir confortável. O Sunshine Boy do relatório era muito diferente daquele que a cobaia tinha em mente, tão diferente quanto uma foca de um monstro marinho. Isso é muito estranho. Parece que preciso ir lá pessoalmente e verificar as coisas. Capítulo 776, 776 Provocação. Capítulo 776. Capítulo 776 Provocação. Você realmente não precisava fazer outra viagem até aqui. Nossos analistas têm uma taxa de erro de julgamento de 0,01%. Ela definitivamente não é a pessoa que você está procurando. O jovem terminou de contar o dinheiro e ficou muito satisfeito. Esta transação foi muito agradável. Se você tiver tarefas semelhantes no futuro, sinta-se à vontade para me procurar, lhe darei um desconto de 20%. Ao puxar o zíper da bolsa, o jovem a pendurou no ombro, pronto para sair quando de repente sentiu as pernas enfraquecerem, mal conseguindo reunir forças. O que está acontecendo? O medo surgiu no rosto do jovem, sua alegria se dissipou instantaneamente. O que você fez comigo? Nada demais, apenas para tornar a transação um pouco mais agradável. A cobaia guardou o relatório. Você sabe por que aqueles hackers da Cocon House não ousam vir e negociar conosco diretamente? Ele calmamente tirou uma seringa do bolso e caminhou lentamente até o jovem, levantando o rosto. Jogadores reais não entram no jogo levianamente. Eles têm medo de se tornarem parte da transação. A agulha perfurou o pescoço e o experimento da cobaia começou. Uma hora depois, a cobaia saiu da sala. As portas das outras salas do antigo edifício também estavam abertas, com pessoas mascaradas em cada soleira. O evento musical realizado pela Deep Space Technology está prestes a entrar nas eliminatórias. Para evitar o uso de dispositivos de alta tecnologia para assistência, a seleção final dos cantores ocorrerá offline. Iremos ao local principal de Xinhu esta noite, deveremos poder encontrar Sunshine Boy no local. Cobaia, ouvi dizer que todos os participantes do evento musical cobrem o rosto e a vigilância no Smart District é rigorosa, pode ser difícil agir, disse um homem usando uma máscara de Raccoon Dog. Desde que confirmemos sua identidade, não precisamos confrontá-lo, a menos que seja absolutamente necessário. A cobaia examinou as pessoas ao seu redor. Você tem mais perguntas? Afinal, Sunshine Boy é um membro central do Death Spread Group Chat. Visando assim, poderíamos irritar Crow. Esse louco já está procurando uma desculpa para matar indiscriminadamente? O Raccoon Dog expressou preocupação. Você tem medo do Crow, mas não tem medo de mim? O tom da cobaia mudou e ninguém por perto se atreveu a falar novamente. Não estou tentando intimidar você, aquele Sunshine Boy é um verdadeiro monstro. Se ele perder o controle, ele pode ser ainda mais brutal do que Crow e eu juntos. Entendido, chegaremos na hora certa. Eu já informei as informações do deus da morte feminina do Sunshine Boy. Ela providenciará para você entrar no local. Depois de cumprimentar Li Huang, Anfei pegou seu telefone e saiu. A seleção virtual online terminava ao meio-dia enquanto a seleção offline teria início às 20 horas. Anfei estava se preparando para substituir Caibao, tornando-se o verdadeiro Sunshine Boy novamente.
Ao chegar na casa de Liu Cat, Anfei perguntou novamente sobre a situação de Caibal para confirmar que ela não estava implicada antes que ele pudesse relaxar, e então rapidamente pediu a Li Shue para ajudar a cuidar dela por enquanto. O campo de ação desse grupo de psicopatas assassinos fica nos subúrbios, acostumados a serem ativos tarde da noite. Se eles ousassem me atacar, eles definitivamente correriam o risco de ir para a Cidade Nova Inteligente. Anfei já havia planejado Cidade Nova Inteligente, fortemente monitorada e no território da polícia, eles se revelariam com qualquer ação. O evento musical coorganizado pela Deep Space Technology e pela Eternal Life Pharmaceutical foi o maior festival de música dos últimos anos, com as eliminatórias continuando por vários dias até o final, quando o Genshin mais comovente do mundo seria selecionado. Anfei acreditava que o adversário definitivamente faria um movimento em um dos dias da competição de música e estava determinado a erradicar todos esses ratos, escondidos nos cantos escuros. A existência do indizível é aterrorizante. Já que é esse o caso, vamos começar com seus asseclas, acabar com todos aqueles bastardos que agem como seus lacaios e depois lidar com isso. Para garantir que a dupla Devil e Cat conseguisse chegar ao fim, Anfei também quebrou precedentes e começou a praticar com Liu Cat. O poder de suas vozes cantadas não podia mais ser descrito como comovente, era mais como um ataque direto à alma, e a compreensão que tinham um do outro era incrivelmente profunda, superando em muito a coordenação de outras duplas de cantores que haviam sido aprimoradas através de experiências de vida e morte. Pouco depois das 5 da tarde, Anfei e Liu Cat partiram. Eles haviam saído muito mais cedo do que o necessário, mas para sua surpresa, quando chegaram, a área ao redor do local principal já estava lotada de gente. Pessoas comuns seguiram a orientação dos robôs de serviço da Deep Space Technology para entrar pelas passagens 6 e 7 na sala de preparação do corredor lateral, enquanto os concorrentes famosos faziam transferências especiais em carros, completamente isolados de qualquer contato com o mundo exterior durante todo o processo. Com todos esses anúncios e patrocínios, e uma abundância de grandes nomes, este é apenas o primeiro dia das preliminares. Anfei olhou para a cena, que era comparável a um festival de cinema, e não pôde deixar de suspirar. Talvez os dois gigantes da tecnologia queiram usar um evento tão grandioso para mudar sua imagem e, até certo ponto, desviar a atenção do público. Vestidos com os uniformes fornecidos pelos robôs de serviço e usando máscaras, Anfei e Liu Cat entraram pela passagem dos plebeus. Talvez a Deep Space Technology quisesse mostrar sua tecnologia ao público, portanto, todo o pessoal de serviço dentro do local eram mordomos mecânicos, completamente controlados pelo Smart Brain da cidade inteligente. Parecia que queriam dizer ao público através deste método que se tratava de uma competição absolutamente justa, sem factores humanos envolvidos. Vamos encontrar Yixian aqui? As chances de vê-la no primeiro dia não são altas, mas enquanto continuarmos avançando, inevitavelmente a encontraremos mais cedo ou mais tarde. A ideia é realmente muito emocionante. Ela é o ídolo de muitos jovens cantores em Xinhu. Liu Cat sorriu, seguindo Anfei como um gatinho. Você aprecia a música dela, mas não sabe que ela mesma é criação de outra pessoa. Anfei não deu mais explicações e fechou os olhos para descansar na sala dos competidores. Não entre em contato com Caibal por enquanto, minimize a existência dela. A fase preliminar da competição musical aconteceu no Shallow World of Perfect Life. Há muito tempo, Anfei tentou uma vez entrar no jogo Perfect Life normal, mas encontrou problemas durante o processo e desde então nunca mais tentou. Desta vez, para participar do festival, foi por necessidade que Caibal vestiu a pele e tomou seu lugar. Às 8 horas da noite, o festival de competição de música começou oficialmente e um carnaval pertencente à Smart New City se desenrolou. A audiência offline era enorme e os diversos meios de comunicação apareceram, todos especulando sobre as verdadeiras identidades dos cantores populares. Online, atraiu a atenção de toda a rede, com cada competidor tendo seus próprios fãs e apoiadores, e as pontuações e popularidade dos competidores mudando constantemente. Liu Cat olhou para a tela da sala e parecia um tanto animada. Era o palco com que ela sonhara. Não pense muito esta noite, apenas aproveite o palco. Anfei, um homem acostumado a eventos significativos, permaneceu focado em capturar pessoas, não importa quantos espectadores houvesse ou quão grande fosse o palco, tudo para investigar o indizível. Um competidor após o outro subiu ao palco liderado por robôs de serviço. A força de cada competidor era muito forte, não admira que Liu Cat estivesse incerta. Por volta das 9 horas a porta do quarto de Anfei foi aberta, foi a vez deles subirem ao palco. Liu Cat respirou fundo, tentando acalmar seu coração animado. Anfei caminhou para fora, temendo que qualquer atraso pudesse impedi-lo de voltar para casa para jogar videogame. Por favor, coloque todo o seu equipamento e siga-me, disse o robô de serviço em tom gentil. Juntos, eles percorreram o longo corredor e pegaram o elevador. Concorrentes, por favor, preparem-se. As portas do elevador pararão atrás da cortina do palco e vocês terão 10 segundos para se preparar. Os números na tela continuavam mudando. Depois de verificar o equipamento de Anfei e Liu Cat, o robô de serviço recuou silenciosamente para o canto do elevador. Quando o número atingiu 3, as portas branco-prateadas do elevador se abriram para ambos os lados e Anfei e Liu Cat saíram do elevador. A enorme cortina preta subiu lentamente e os holofotes caíram sobre os dois.
Liu Li Cat subiu em um palco de verdade pela primeira vez, as luzes um tanto ofuscantes a deixando tonta, e os aplausos crescentes da multidão a deixaram desnorteada. Não fique nervoso. Seu sonho está lentamente se tornando realidade. Você está se tornando a pessoa que você tanto ansiava, disse Anfei enquanto apoiava levemente Liu Li Cat. Se você realmente não consegue se recuperar, apenas se esconda atrás de mim. Com a cortina totalmente levantada, Liu Li Cat escondeu-se timidamente atrás de Anfei. Mesmo mascarada e uniformizada, ela se comportava como uma gatinha que acaba de encontrar seu dono. A audiência ao vivo era uma coisa, mas os espectadores online que assistiam à transmissão começaram a enviar spam para o chat instantaneamente. É o gato, eu quero tanto intimidá-la. Roubando a fúria da esposa. Não é o cantor mudo que foi arrastado à força para a rodada de avanço por Liu Li Cat? Do que você está falando? Ele se chama Menino Maracá. A música ainda nem tinha começado e a comunidade online já estava cheia de polêmica. Muitos pensaram que Anfei era apenas um aproveitador que não disse uma palavra e ainda assim conseguiu chegar à rodada de avanço. Era um absurdo. Agora todos esperavam pelo seu constrangimento. Sentindo-se melhor, Anfei virou a cabeça e perguntou baixinho. Sim, então vamos começar. A música composta pela própria Liu Li Cat começou a tocar no palco, e Sunshine Boy também falou pela primeira vez. Sua voz única cantou a balada do Deep World. A luz parecia se contorcer pouco a pouco, como se um demônio do mais profundo desespero tivesse aberto os olhos. A voz de Anfei foi beijada pelo ódio e cada palavra dele era uma maldição. Tal maldade, pura como se fosse anoitecer, até as estrelas se curvaram diante dele. O público abaixo do palco ficou pasmo e os espectadores online ficaram pasmos. Ninguém esperava que um homem que só tocava maracás cantasse uma música como essa. Um arrepio se espalhou pela multidão. O público ao vivo sentiu como se uma rosa negra com hastes espinhosas tivesse se enrolado em seus vasos sanguíneos e no coração, incrivelmente perigosa, mas inacreditavelmente bela. Dentro de uma certa sala de preparação VIP, Yixian assistiu Anfei e Liu Li Cat na tela projetada e declarou com certeza, mudança de planos. Esse cara é o verdadeiro Sunshine Boy, ele é muito perigoso, extremamente perigoso. De repente, pensando em algo, Yixian rapidamente pegou seu telefone. Encontrei a pessoa errada. A operação deve ser interrompida imediatamente. Ela continuou discando um número, mas ninguém atendeu. Muitos dos assassinos psicopatas não foram inseridos no banco de dados de informações dos cidadãos. Eles não ousaram usar seus dispositivos de comunicação do mercado negro precipitadamente depois de entrarem no Smart District, por medo de serem rastreados pela polícia. Isso é ruim. No grande palco, o diabo cantou, e toda a nação ficou adivinhando quem era esse cantor. Quando a música terminou, o público permaneceu imerso na voz de Genshin. Demorou muito até que aplausos estrondosos irrompessem. Este é o menino da luz do sol? Veja as tendências de pesquisa. O falso Sunshine Boy é forte, alegre e positivo, enquanto o verdadeiro Sunshine Boy, incompreendido pelo mundo como um demônio, dá toda a sua gentileza a um gato de rua. É difícil não acabar com isso no casamento. Porque de repente sinto um arrepio, como se uma linda mulher estivesse pensando em mim. Quando a música terminou, os holofotes brilharam sobre Anfei, que examinou todos os espectadores no local, desafiando de forma quase provocativa os assassinos psicopatas. Estou bem aqui. Você tem coragem de vir? A cortina fechou lentamente e Anfei, apoiando a trêmula Liu Li Cat, saiu do palco. Eles deveriam ser escoltados de volta aos seus quartos pelo robô de serviço e sair por uma saída especial para proteger as identidades dos contendores. Kitten, alguém pode nos atacar, então estou saindo primeiro. Espere Jin Junho buscá-lo. Anfei organizou tudo antes de vir. Você também tenha cuidado. Não se preocupe. Anfei trocou de roupa e saiu antes do tempo. O caminho do salão dos competidores até a saída do local especial era muito seguro e Anfei não encontrou nenhum indivíduo suspeito. Porém, assim que saiu da saída especial, sentiu a presença de olhos à espreita. Momento perfeito e tão familiarizados com o local. Esses caras não devem ser subestimados, ponderou Anfei, usando um chapéu e vestido completamente diferente de seu estilo habitual. Onde eles escolheriam agir? Fim do vídeo.